pessoal, como é que vocês estão? Ó, nós aqui de novo, mais um podcast Mundo Empresarial começando agora. E hoje, obviamente, a gente vai conhecer uma empresa muito especial que trabalha no ramo da automatização, mas a gente já vai entender qual que é o segmento que eles atuam especificamente. Primeiramente, muito obrigada a você que já é inscrito no nosso canal, eu acredito, né? Que já vem acompanhando todo o nosso conteúdo de empreendedorismo, seja aqui no podcast, seja nas nossas reportagens, no programa Mundo Empresarial, que você também já deve saber. Na TV você nos encontra aos domingos na Rede TV, para todo o Brasil, Rede Nacional, e na VTV SBT também a gente tem um encontro marcado, certo? Todos os domingos. E aqui no nosso canal do YouTube, você também confere o nosso programa na íntegra, tá? Então, tem muito conteúdo bacana para você nos acompanhar. A gente tem mais de 140 mil inscritos no nosso canal, então muito obrigada. E a você, empreendedor, que confia também no nosso trabalho, né? Se você, de repente, também tem interesse de participar do nosso podcast, contar sua trajetória, sua história, é só entrar em contato com a produção, que está aparecendo aqui na tela para você. Vai ser um prazer imenso, né? Nossa equipe te receber aqui, vai ser um prazer imenso receber você aqui no estúdio e entender um pouco mais da sua trajetória também, certo? Lembrando que esse episódio sempre começa com aquele sabor especial, graças ao nosso patrocinador, que é a Croissant e Companhia. Eles são referência em salgados e doces, que são deliciosos e práticos. Você já deve ter ouvido falar, com certeza, né? Porque se tem uma empresa que está crescendo, é a Croissant. Se você busca qualidade e sabor, você precisa conhecer os produtos da Croissant e Companhia. São mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo, com uma infinidade de opções em salgados e doces, como eu falei. Desde os clássicos croissants, que são famosíssimos, como tem coxinha também, né? Salgados integrais para você que tá de dieta, que não pode fugir daquela restrição alimentar, tem para você também. E tem aquele mini churro, sabe? Com canela, com doce de leite. Sabe do que eu tô falando, né? Pois é, quentinho assim, saindo da air fryer. Gente, sério, o sabor é fantástico, o cheiro daquilo é impressionante. Todos são congelados para sua praticidade, então você já sabe que o preparo é simples e rápido. É só você aquecer e saborear. O difícil é esperar, né? Fica pronto. Mas tudo bem, dá para esperar também. Procure pela loja de fábrica mais próxima de você ou conheça mais acessando o site, que também está aparecendo aqui na tela para você. Saiba como você pode levar essa experiência maravilhosa para o seu evento ou até, quem sabe, se tornar um revendedor também. É garantia de sucesso, tá? Obrigada, Croissant e Companhia, por apoiar o mundo empresarial. Croissant e Companhia, o salgado que é o quê? Genial! E no programa de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui 3 profissionais da Dinar, uma empresa que é referência em automatização industrial no Brasil. Sejam bem-vindos, João Eduardo, Felipe Ramos e Tainá Bianchi. Muito obrigada pela presença de vocês. Tô super curiosa para entender como vocês chegaram até aqui, como que toda a trajetória de vocês iniciou nesse processo aí de empreendedorismo, porque a gente sabe que empreender no Brasil é um desafio, não é mesmo? Então vamos lá, vou começar, se vocês me permitirem, pelo João, né, João? Já que é uma empresa familiar, tem um histórico familiar, né? Sim, obrigado, Laísa. A Dinar é uma empresa que está fazendo 40 anos esse ano, começou lá em 1985. É tempo, hein? O meu avô. Inicialmente a Dinar começou com pneumática e com uma participação ímpar do meu tio. Infelizmente ele não está mais com a gente, o meu tio faleceu fazem 4 anos, mas o meu tio inovou, trouxe a hidráulica para dentro da nossa empresa e a gente conseguiu desenvolver não só a parte de conexões, mas também de mangueiras hidráulicas. A gente brinca que a Dinar, ela trata da condução de fluidos, tudo aquilo que faz a máquina se movimentar. Então, é muito prazeroso poder contar da nossa história, contar um pouquinho da onde a gente veio, para onde a gente vai. Obviamente, o interesse aqui é poder mostrar não só para os amigos, colegas, mas também para os clientes, um pouco da Dinar e para onde a Dinar quer ir. Com certeza. E como que começou, assim, essa trajetória? Como que começou com o seu avô, você disse, Sim. né? Inclusive, qual que é o nome dele? É Juan Pablo. Pode chamar ele de Pablo. Olha que chique, gente. E como que ele decidiu empreender, assim? Eu sei. Você tem essa memória? Tenho. O meu avô, ele foi cogitado para trabalhar na diretoria, na presidência, na verdade, de uma grande multinacional chamada Norgren, do Brasil, né? E aí, por algumas questões estratégicas, ele acabou saindo da Norgren e abriu a Dinar. A Norgren não tinha distribuidores aqui no Brasil e a Dinar foi o primeiro distribuidor Norgren no Brasil. Uma confiança, eu entendi, da diretoria que tinha acabado de assumir o cargo, né? E entender que o Pablo nunca seria um concorrente ali, seria um parceiro. Né? Que legal. Começou assim. Eu lembro do meu avô contando uma vez que ficou 3 anos sem receber salário.
Meu Deus. 3 anos sem receber salário, focando ali no desenvolvimento da Dinar. Começou com meu avô, com a minha avó, também infelizmente já falecida, e mais 2 outros sócios que eram parentes, se eu não me engano, da minha avó, que era o Fábio Pastore, e a esposa dele, que é a Iris, né? Então, eu tive presente ali, eu nasci em 88, a Dinar nasceu em 85, eu nasci um pouco depois, né? Eu brinco que eu separo peça errada lá há muito tempo, mas a Dinar não separa peça errada não, que tem revisão, tá? Mas, brincadeiras à parte, desde criança eu ia lá nas minhas férias tirar um troco e ajudar na expedição de produtos. Que legal, isso só demonstra, na verdade, né, pela história do seu avô, que quando alguém decide empreender na família, independentemente do segmento, é uma coisa que só quem empreende sabe, né? Poxa, 3 anos sem receber salário, sem ter uma estrutura, vamos dizer assim, né? Uma segurança financeira, não é para qualquer um, né? Porque é um desafio mesmo e é aquela motivação que só quem decide empreender tem dentro do peito, assim, que é aquele negócio de eu sei que vai dar certo. Né? Eu sei que em algum momento isso vai prosperar. Pode não ser agora, mas eu sei que eu tô plantando as sementes corretas aqui, não é? Né? Eu acho que é o segredo de muitos empreendedores. Eu falo isso não só no caso da Dinar, mas falo isso para todos que queiram empreender. Só conta a história quem chega no final, né? Então, às vezes a gente toma alguns chacoalhões, às vezes... Uns tropeços, né? A vida puxa, às vezes, o tapete, às vezes a gente puxa o nosso tapete, mas também. A persistência e a coerência no pensamento, aquilo que todo mundo fala parece um pouco, muito no mundo da imaginação, que os negócios dão certo quando a gente pensa sempre fazer o bem para o outro ou ajudar o próximo. Isso é um fato, ele vem como o tempero para suas tomadas de decisão. Para as suas tomadas de decisões. Mas é óbvio que você tem que tomar a tomada de decisão correta naquele momento, que se você tomar errado, você vai tomar um prejuízo, às vezes você não consegue nem seguir. É verdade. Algumas pessoas passam por isso. Mas, no geral, a persistência é sempre o melhor caminho. Vá em frente, aconteça o que acontecer. Não desista, né? Não desista, não importa o que digam ou o que façam com você. E não importa também o cenário que você se encontra, né? Porque eu acho que é muito do empreendedor também, independentemente do segmento, se reinventar. Porque as coisas vão acontecendo, as oscilações econômicas acontecem, a gente teve uma pandemia aí no meio que pegou todo mundo desprevenido, né? Assim, teoricamente, né? E é um cenário mundial ainda, não foi só aqui no Brasil, sim. né? Então, dá para dizer que quem empreende sofreu no mundo todo, né? Assim, nesse sentido. Sim. Então, é muito esse lance de você realmente se reinventar dentro daquilo que você faz, né? A palavra resiliência nunca fez tanto sentido depois da pandemia, né? Então, para todo mundo, né? Então, concordo plenamente. É verdade. E você, então, desde muito jovem, desde criança ali, já foi convivendo e criando um certo amor ali pelo negócio da família, vamos dizer assim. Sim, vi crescendo, né? Junto comigo, talvez a Dinar com passos mais largos que os meus, né? Mas eu tive presente desde quando era uma casa até virar um sobrado, e aí aí o terreno do lado, depois o outro terreno. E hoje a gente com 40 anos tenta focar o quê? Nos próximos 40. A gente quer dobrar a meta. Brincadeiras à parte. O lema da Dinar até os 40 anos foi sempre seu parceiro nos bons momentos, e agora a gente vem com um braço forte, mão amiga, que é o nosso lema de que, da mesma forma que o Exército faz um pacto de sangue com a nação, a gente faz um pacto de sangue com os nossos clientes. A gente identifica quais são as dores. Às vezes as pessoas saem daqui do interior de São Paulo, andam 400 quilômetros para fazer uma reunião, olhar na minha cara e dizer: eu preciso receber isso tal data. É óbvio que isso poderia ser dito talvez por telefone, por e-mail, mas o cara quis ir lá, conhecer, a estrutura de vocês, né? Uma resposta por e-mail, assim, vou entregar, né? Agora o cara queria presenciar a pegada, se ele ia ter aquele feeling, aquele sentimento de aquele que aquilo suporte, não era, né? Só uma resposta, né? E a Dinar tem esse compromisso. Eu acho que um dos grandes diferenciais competitivos nossos são a agilidade e o tipo de atendimento, né? A Dinar tem um atendimento diferenciado no mercado. As empresas sempre se destacam de alguma forma. A gente não quis se destacar somente com preço. A gente quis ter o prazo e a forma de atendimento. Então, ir em loco no cliente, ver a máquina,
entender qual é o problema do cara, qual é a dor do cara. Às vezes eles não abrem muito logo de cara, mas é essa resistência, essa resiliência de ir e vir várias vezes. Uma hora o cara abre o coração dele e fala, ó, a minha dor é essa, você consegue sanar? Porque os seus concorrentes não estão sanando. E os caras, às vezes, são maiores do que eu. Eu sou uma empresa nacional, eu compito direto com empresas multinacionais ou o representante delas. Né? Então, eu brinco que, às vezes, o degrau é muito grande de um step para o outro. Principalmente em movimentação de caixa. Né? Então, faz toda a diferença essa pessoalidade, entendeu? Esse atendimento personalizado, entendeu? Que é uma coisa que a gente faz muito bem. Isso que você comentou a respeito da resistência, né, de alguns clientes, geralmente acontece por um pós-venda, né, em um atendimento, em um problema, não ser dos melhores, né? Sim. Porque é o que eu sempre falo, na hora de você fechar negócio, né, independentemente da sua necessidade, o cliente tem uma demanda, ele precisa de um serviço, né, ou de uma peça, de qualquer coisa que seja, ele precisa daquilo, precisa da assistência e, querendo ou não, a empresa precisa vender aquilo também. Então, até aí, é maravilhoso, né? Acordos excelentes, firmados, contratos assinados, coisa mais linda. Agora, quando der um BO, e aí? Quem é que ajuda? Será que resolve? Será que não resolve? Geralmente, você consegue fidelizar um cliente na hora que você demonstra que você está do lado dele e no suporte também. Né? Na hora de solucionar um problema, na hora de encontrar uma solução, ajudar ele a encontrar uma solução, né? Eu acredito muito nisso. Eu falo como consumidora também, independentemente de qualquer coisa. As vantagens que eu tive de crescer nesse ambiente empresarial, nessa empresa familiar, é que eu, como todo jovem, sempre tive uma opinião forte e muitas vezes errada. Né? Normal, então, né? Normal. E eu falava pro meu tio na ocasião que, às vezes, num pós-venda, a tratativa dele eu achava equivocada, às vezes, ou que geraria algum reflexo financeiro não esperado. Hoje, na ausência dele, mas ainda com ele vivo, eu percebi que não. Aquela tratativa que meu tio dava, muitas vezes, o cliente vai lá e reclama num determinado produto que a gente mandou. Eu tinha uma certa restrição de ir lá fazer a troca imediata antes de analisar se o problema era nosso ou do cliente. Meu tio sempre chegou e falou o seguinte, não, você vai lá, troca e depois você faz sua lição de casa. Eu visitei mês passado alguns clientes e em algumas visitas o cara falava assim, porque o cara não vem aqui, não troca o meu material, ele simplesmente fica arranjando desculpa para jogar o problema no meu colo. Eu cheguei para ele e falei assim, não, o nosso negócio aqui é o seguinte, você tem um problema, eu troco e depois eu vejo de quem é a culpa. E se tiver que emitir uma nova nota de cobrança, a gente emite. Caso contrário, o seu problema já está resolvido, você já bota seus produtos, né? Você bota seu produto na sua máquina e a máquina sai da linha de produção. Muitos clientes, a Dinar é uma empresa de médio porte com problemas de grande porte, porque a gente atende grandes clientes. O cara tem uma linha de montagem. E não pode parar a produção, né? Para uma linha de produção, os custos vão... É até difícil de calcular, de tão alto que é. Não dá para brincar, então a gente tenta fazer a reposição de imediato, quanto antes, faz a reposição e depois faz o trabalho de engenharia e controle de qualidade para saber se foi um problema de requisição, foi um problema técnico nosso, onde houve a falha, para ser corrigida tanto num pós-venda ou numa nova compra, quanto numa correção interna nossa da fábrica, né? Muito interessante, muito legal mesmo. Que bom que vocês têm esse atendimento diferenciado e a gente já vai abordar mais detalhes sobre isso. Agora, vou perguntar para você, Tainá, como que você chegou na empresa, como que foi a sua trajetória também? Você já se imaginava empreendendo, enfim, trabalhando nessa área? Nossa, não, pra mim foi uma mudança abrupta, né? Eu iniciei na empresa em 2022, não faz tanto tempo. Na verdade, eu estudava Direito. E aí o João, ele é meu cunhado, nós somos família. E surgiu uma oportunidade de iniciar na Dinar, auxiliando ele em compras. Só que eu fazia follow-up. Era literalmente um controle de pedidos, de follow-up, receber o e-mail. E assim eu comecei até eu ir me desenvolvendo ali dentro, aprendendo cada vez mais o que é a Dinar. Se familiarizando literalmente com o negócio, né? Entender o negócio e, além disso, entender qual que era a importância do que a gente fazia ali. Do quanto impactava o que a gente fazia, como a gente atendia.
E com isso eu fui me desenvolvendo ali dentro, até que eu comecei a fazer compra, acompanhar o estoque, acompanhar as demandas dos clientes. E justamente o que o João falou, que a gente vai até o cliente, entende a demanda dele. Então, quando a gente entende a demanda, não é só, qual produto ele precisa. Não, entende qual que é o projeto que ele precisa, a gente desenvolve o projeto, vai ver qual que é o prazo que ele precisa, porque ele tem ali um contrato, uma linha de produção. E a gente desenvolve todo esse trabalho de compras em cima dessa demanda. Então, às vezes eu vou ter um longo prazo, por exemplo, com importações, a gente tem uma programação de atendimento, de estoque, reposição, mas às vezes vai surgir uma demanda de um cliente que ele precisa resolver aquilo. Então, E deve acontecer isso sempre, né? Sim. Assim, do cliente, muitas vezes, ligar pra vocês e falar, preciso pra ontem. Ainda mais o imediatismo que a gente tá vivendo hoje em dia, independentemente da demanda de cada cliente. Eu acho que vai muito dessa necessidade, né? Mas a gente imprimiu isso também. Então, a gente é um desafio que desde o início a gente sempre aceita e batalha por ele. Então, virou muito comum. Alguns clientes falam, eu entendo que a Dinar não tem o melhor preço, né? Mas eu entendo todo o resto que ela faz. Exato. Entendo a qualidade do produto que vocês vendem, eu entendo a agilidade que vocês fazem. E isso, às vezes, faz a diferença numa entrega, que um cara, às vezes, tem um contrato que gera multa se ele não entregar para o cliente dele, entendeu? Então, às vezes, o efeito colateral para a empresa, para o meu cliente ou para o cliente do meu concorrente, é muito maior. É o efeito dominó, né? Exato. É aquele bem efeito dominó. E aí você foi se familiarizando, foi se desenvolvendo, foi cada vez mais participando dos processos internos ali da empresa. Exato. E agora, hoje, além de iniciei auxiliando o João. Hoje nós fazemos parte junto da área de compras e importações e logística da Dinar. Logística, tá aí. Acho que um desafio dos grandes se tratando de Brasil, né? Mundo, né? A gente tem um presidente nos Estados Unidos que busca, né, a desinternacionalização das cadeias de produção. Então, se você não tiver uma logística interna boa, não entrega nada, né? E fora assim, eu costumo dizer que é um desafio, acho que atender nível nacional, ou até para quem exporta também, para quem tem clientes fora do Brasil, por conta da malha rodoviária e de toda a situação que nós temos, assim, pelo Brasil ser um país muito grande, uma extensão territorial imensa. Como a gente fala que é um país continental, né? Exato, continental é a palavra. É um país realmente muito grande e vocês atendem nível nacional, né? Sim. Tenho cliente em Manaus, e tem clientes no Rio Grande do Sul. É engraçado que a dependência dessas pontas, né, do país, ela é muito pequena. Mas a gente sentiu um efeito colateral depois daquelas enchentes do Rio Grande do Sul, dentro da nossa empresa no ano passado, gigantesco. Ele Sério? Ficou marcado financeiramente, ficou marcado de várias formas dentro dos nossos processos. Uma dependência que a gente não entende às vezes, que às vezes é até indireta. Entendeu? Acontece uma coisa lá, o eco vai para outro lugar. Quase um efeito borboleta. Acaba atingindo todas as pontas, né? Sim. Querendo ou não, inevitavelmente, né? Sim. É a mesma coisa quando a moeda dá uma oscilada aí o dólar, né? Sempre não sobe, tem nunca jeito. desce, acho incrível. Sempre sobe, nunca desce. Impressionante. Junto com a moeda. É impressionante. E aí a gente acaba sofrendo um pouco das consequências, né? Não tem muito jeito, não. Não é só questão de organização ali financeira do próprio país. Isso, infelizmente, acaba atingindo todo mundo, né? E você, Felipe? Conta um pouquinho, assim, da sua trajetória, de como começou, como que você chegou na empresa, e aí? Tem história, Tem chão. Felipe. Boa tarde. Bom, conheci a Dinar em 2015. O Fernando, principalmente na feira da AgriShow. Trocamos alguns papos, alguns cartões. Passado, acho que uns 6, 7 meses, ele me fez uma proposta para trabalhar com a Dinar. E aí começamos, trabalhei como representante no período de 1 ano. E logo após isso, a mãe do João, a dona Cláudia, me chamou para trabalhar como vendedor. Aí eu entrei no time de vendas interno, aí comecei depois a dar um suporte externo. Hoje dou um apoio para eles interno, externo, e faço um pouco da supervisão de vendas, visitando alguns clientes. O Felipe Que é tão legal. experiente nessa área de hidráulica que às vezes quando eu não sei onde comprar um produto, eu vou lá na orelha dele e falo assim, ô Felipe, me conta aí, onde é que eu vou achar tal mangueira, tal conexão, a gente chama de mosca branca, né, elefante branco. Eu falei, me conta aí, ele sempre tem uma sugestão. Eu não sei, nem sempre acerta, mas a sugestão ele sempre tem. Que legal, né? É sempre bom você ter um time, né? Que você sabe que você pode contar,
né? Principalmente nos momentos mais necessários, assim, aqueles momentos que você fala, nossa, eu não sei como resolver talvez esse problema ou atender essa necessidade do cliente. E aí você tem para onde correr, assim, você tem parceiros ali, pessoas que trabalham no seu time, que você sabe que você pode confiar. Eu acho que isso é muito gratificante, né? Nossa, isso vale ouro, não tem preço. E tá escasso hoje em dia. A gente sabe, a gente até comentou ali, né, nos bastidores, das dificuldades que a grande maioria dos empreendedores hoje tem de encontrar mão de obra qualificada e de pessoas que queiram fazer parte da equipe, vestir a camisa, como a gente costuma dizer. Enfim, eu acho que é uma cadeia, assim, né? É um processo que todo mundo tem que se ajudar, né? Não adianta nada também a empresa querer, né, pessoas motivadas se ela também não, de certa forma, não incentiva, não valoriza, porque eu acho que todo mundo, isso é do ser humano, assim, ter esse senso de pertencimento, né? O ser humano precisa se sentir importante, independentemente da área que ele atua, da profissão que ele exerce ali dentro, se é no setor de compra, se é no setor comercial, se é no chão de fábrica, não importa. Eu acho que todos os empreendedores precisam de colaboradores motivados, de pessoas que realmente vistam a camisa e tudo mais, mas a empresa também tem que ter esse contraponto. E pelo que vocês estão falando a respeito da empresa, principalmente por ter essa construção familiar, isso vocês têm, né? Sim, vocês conseguiram construir isso, capitalismo humanizado, né? Eu tenho um advogado que a gente trabalha já há alguns anos, que é o Ricardo Saeg, um crânio. E ele trabalha com esse tema de capitalismo humanista, né? Onde todo mundo tem um local na sociedade, não existe margem. Que o capitalismo não precisa ser algo predatório, entendeu? Ou que marginalize algumas pessoas. Todo mundo tem um papel lá dentro. Isso, dentro do nosso assunto, cabe muito bem dentro da empresa, mas ele já olha já para o âmbito social, né? Mas isso é muito importante. E isso é relacionamento, né? Que eu acho que são um dos skills aí que a gente vai mais ter como importantes aí com o mundo com inteligência artificial, com um monte de processos digitais que hoje em dia a gente acha que vão comer as funções das empresas, dos funcionários. Não, eles vão agilizar. Então, o cara que podia produzir 10 pode chegar a produzir 100, porque ele tem um sistema ali que ajuda ele para isso, tem ferramentas para isso, né? E eu acredito muito que, assim, já que você tocou nesse assunto, né, da inteligência artificial e da tecnologia que vem avançando cada vez mais, eu acredito muito que todo esse auxílio que a IA pode trazer, né, hoje em dia, ajuda também os gestores, né, que estão ali na ponta, né, gerindo a equipe e tudo mais, a observarem que aquela pessoa determinada ali, ela poderia estar sendo utilizada numa outra área, né? Que aquela função, ela pode ser substituída. Uma realocação, né? Com muitas aspas. Ser substituída por um processo ali, por um processo tecnológico, mas ao mesmo tempo, aquele ser humano, ele consegue ter mais potencial numa outra área, né? Vamos trazer essa pessoa para perto, vamos mudar ela de área. Às vezes, esse olhar observador, né, de bons gestores, faz com que a empresa cresça mais. Em todas as esferas, né? A utilização dessa ferramenta, por exemplo, da IA, eu tenho tentado trazer isso para dentro da Dinar, porque às vezes a gente recebe uma série de orçamentos e o cara tem que ler e transcrever aquilo linha por linha. Aí eu vi lá um colega lá nosso digitando 400 linhas. Eu falei, putz, grila, né? O cara podia apertar um botão, traduzir isso em 1 minuto, 30 segundos e já está traduzido, né? Então eu tenho tentado desenvolver um sistema de IA que consiga, pegando catálogos que a gente já tem na internet, a gente chama de dicionário, né? Traduzir para o meu código. Então, uma vez que o cliente manda o código de um concorrente ou de uma empresa referência, eu acho que a empresa referência no nosso setor é a Parker, é uma empresa americana, fornece para a NASA, para a Airbus e tudo mais. São códigos que os caras usam, né? É muito comum as engenharias usarem isso como referência. Porque bem internos, né? Porque eu não pego esse código eu já tenho um dicionário que eu transcrevo para o meu. E eu não preciso ficar fazendo isso manualmente. Então, é um trabalho que a gente tem tentado fazer lá, dentro da Dinar, que é uma lição de casa nossa, que vai o quê? Potencializar o vendedor, porque ele vai ter tempo de poder jogar isso para dentro do sistema. Prospectar clientes. Exato. Ou fazer o pós-venda.
E aí, tá tudo bem? A entrega chegou, a transportadora entregou direito, não entregou direito, o que aconteceu, entendeu? Eu acredito muito que um pós-venda feito assim, dessa forma, auxilia e muito o processo de aumentar as vendas, inclusive, né? Porque quando o cliente sabe que tem o suporte ali, que tem uma empresa que tá preocupada, se chegou, se não chegou, enfim, né? Se tá satisfeito, se quer saber, né? É que se importa. Né? Isso significa que aí a tendência é aumentar, né? Porque é um cliente que você sabe que sempre vai estar com você e vai te indicar e vai fazer um trabalho ali por você. Ele também, querendo ou não, né? Um cliente satisfeito acaba sendo parte do seu time comercial. Eu costumo dizer isso, né? É que é muito difícil inovar quando você vende produtos padronizados, né? Então, por exemplo, eu não crio a caneta. Sim. Eu vendo a caneta, né? Então, eu não crio aquela conexão hidráulica, eu vendo um produto normalizado. Como é que eu vou inovar nisso? Não tem como inovar. Só vou poder inovar o quê? Nos processos. Entendeu? Deixar eles melhores, mais confiáveis ou mais ágeis. Assertivos, né? Exato. Com certeza. E a gente precisa entender agora, né? Principalmente o pessoal que está nos acompanhando, o que vocês fazem exatamente? Quais são os produtos e quais são os diferenciais de vocês no mercado? Felipe pode falar isso, que eu quero muito ouvir ele. Boa tarde. Hoje a gente trabalha, né, com a parte de mangueiras hidráulicas, conexões, tubos e abraçadeira. Atendemos uma gama de clientes muito grande, principalmente da parte de implementos agrícolas, linha rodoviária, linha móvel, linha estacionária, linha offshore, e estamos entrando agora com a parte de defesa civil. Defesa e segurança. Defesa e segurança, que aí a Tainá depois vai falar um pouquinho mais. Sim. E hoje o diferencial da Dinara, que é o que a gente conversamos agora no bate-papo, é a questão da entrega. O pós-venda hoje está sendo muito importante. Hoje eu tenho uma capacidade um pouco maior de estar indo visitar alguns clientes, e nessas viagens, nessas visitas, eu estou percebendo que isso é muito importante. Não só vender, mandar pela transportadora, chegou lá, a gente não sabe se deu certo, qual que é o nível de satisfação do cliente. E hoje a gente está acompanhando um pouco mais isso presente dentro das empresas. De perto, né? Gente, isso faz uma diferença. Nossa, né, total, João? Total. Né, Felipe? Você tem sentido isso, né? Sim, Acho que não muito. tem um cliente que não fique feliz, assim, de saber que tem uma empresa que vai ali presencialmente ainda. Porque hoje em dia, com essa automatização e com esse atendimento de inteligência artificial, as pessoas estão tão acostumadas, né? A não ter mais esse suporte, mesmo precisando, porque acho que não tem um cliente que não fique mais aliviado de saber que tem uma pessoa mesmo ali. Porque eu falo por mim, às vezes quando eu preciso fazer uma ligação, falar com alguém, eu não vejo a hora de aparecer no telefone a opção para falar com um atendente, sabe assim? Porque, é sério, a gente precisa desse contato humano. É importante isso, né? Sim, Qual que é a sua experiência em relação a isso? Você tem observado isso? Sim, tenho observado bastante. Isso é muito importante. Eu vou te dar um exemplo de uma empresa... Trago exemplos. Adoro exemplos. A gente acabou enviando 6 kits, passou um mês, ligava pro cliente. Pô, e aí, meu cliente? Tamo vendo. Passava mais 2 meses. E o kit? Tamo vendo. Uma visita, eu fui lá, eu cheguei lá dentro da engenharia, eu vi o meu kit fechado. Você tá Chamei brincando? o engenheiro e falei, pô, mas você falou que tava vendo, meu kit tá ali fechado. Ele tava vendo ali, né? Aí... Tô vendo aqui. Tô vendo, tá aqui na minha frente. Enfim, Aí você acabamos- Você fez a pergunta. Chegou, Tá aqui. Aí acabou, né, nessa visita, ele colocando no equipamento, foi para teste e hoje está homologado. Então você vê que foi bacana estar presente no cliente, não só do outro lado do cabo telefone, que ele falava, tô vendo, e é o que a gente brincou, ele tava vendo mesmo, parado na frente dele, mas não deu continuidade no processo. Nem de graça, às vezes o cara põe na máquina. Eu falei, agora a gente não manda mais kit de graça. Manda de graça e a gente vai lá e instala. A gente instala de graça também, não tem importância. Mas bota na máquina, porque Bota na senão máquina. demora... demora o tempo do concorrente ter um problema pro cara testar, né? Eu tive um outro caso, a gente vende uma mangueira, a gente vende mangueiras de algumas marcas, né? A principal é a marca Gates, que a gente representa aqui no Brasil, uma empresa americana que produz aqui, emprega aqui, compra matéria-prima aqui. E uma outra importada, que é a Semperit, uma empresa que tem 200 anos de experiência com borracha. Eu fui botar a mangueira numa usina de cana, e a norma diz que ela tem que durar 1 ano. E o cara falou assim, vou deixar a mangueira aqui na máquina até estourar. Quando estourar, a gente homologa. Eu falei, tá bom, combinado.
ficou lá 3 anos até estourar. Atrasou mais 2 anos a minha homologação, porque a mangueira era boa demais. Ela não, tava lá o segundo ano, e não, né? eu falava pro meu tio, pô, tio, por que não tá vendendo na empresa tal? Ele falou, pô, ainda não estourou a mangueira. Eu falei, cacete. É melhor não fazer um acordo melhor. Então, Deixa o tempo da norma, a norma mandou 1 ano, é 1 ano. Meu boa ideia. Deus, nossa, mas significa que a qualidade realmente é muito boa, né? A gente preza por isso. Então, isso é muito interessante. E como que funciona, então, esse novo sistema, essa nova área que vocês estão entrando de segurança e... Defesa e segurança. Na verdade, o João, ele se tornou hoje presidente da Câmara Setorial de Defesa e Segurança da BIMAC, que nós já éramos membros, como o Pablo, que era o avô dele, já representava como vice-presidente na Câmara. E aí, quando o João entrou ali para a presidência, ele começou a conseguir explorar um pouco mais essa área. Então, eu tenho uma noção, mas o João consegue contar até melhor, porque ele foi até lá, visitou, viu primeiro qual que era a demanda deles, onde dava pra gente entrar. Fazer um trabalho que a gente pudesse realmente ajudar, além de entrar e captar o cliente, como cliente, realmente ajudar, né? Ajudar no processo, Exatamente. né? Não só para a Dinar, ali na Câmara de Defesa e Segurança eu represento 96 Agora estava 99 na última reunião. A gente brinca que vence a barreira do 100, aí sai alguém, vence e sai. Mas na área de defesa e segurança é uma relação totalmente diferente, né? A gente trabalha gov to gov, né? É relação governamental, você não tem uma... é uma empresa que vai vender para o governo, né? Não tem outro cliente. O único cliente é o Estado, né? Então, poder mapear e estar presente nessas grandes indústrias que recebem aportes milionários, são bilionários, foi uma experiência fantástica. Eu já estou no 2º mandato, encaminhando para o último ano de trabalho lá na BIMAC e na Fiesp também, como diretor no Departamento de Defesa e Segurança, né? Por que a gente quis olhar para esse setor? É um setor que prioriza a qualidade, né? Diferentemente de setores que já estão nichados, que a gente chama, quando já estão saturados. Vou te dar agrícola. Agrícola é um setor maravilhoso no Brasil, movimenta, água é absurdamente top, concordo, Gina, mas que o preço é um problema, grave, porque a hidráulica representa de 3% a 5% do valor venal de uma máquina. Se tiver qualquer coisa muito fora disso, tanto para mais para menos, tem algum erro ali na compra, né? Então, o cara está preocupado em reduzir custo em 2%, 3% do valor da máquina, entendeu? Ou seja, ele já deve ter trabalhado as chapas, as bombas, entendeu? Os filtros, tudo aquilo que é de alto valor agregado. O cara já está nos 2%, 3% ali, esmagando. Entendi. Então, quando você vai para um setor de defesa... A margem é pequena, né? Então, quando você vai para o setor de defesa e segurança, o negócio é o seguinte. Puxou o gatilho, a bala tem que sair. Não tem outra resposta. Então, é a qualidade. Então, o cara entende que o preço é importante. Mas o prazo de entrega, você não pode deixar um blindado 150 dias parado porque o cara está importando uma peça. Ele quer botar esse negócio para rodar, porque se ele precisar, é um a menos que ele tem no front. Então, as tomadas de decisão são tomadas por outras motivações. Não só de preço, entendeu? Então E mesmo assim, a gente, no último estudo que foi feito, foi apresentado até no 2º Batalhão do Exército, lá em São Paulo, que fica próximo do Parque Ibirapuera. Os produtos que a gente comercializou geraram uma economia de 65% comparado com o importado. Então, 65% é uma diferença muito grande. Sim. Ainda mais em comparação com o prazo de 15 dias, né? Prazo de 15 dias, não 150. Então, exato. Fez com que a gente... nossa, 65, você perdeu dinheiro? Não perdi dinheiro, vendi no meu preço que eu comercializo normalmente. A questão toda aqui foi o quê? O Exército tem um orçamento que é decidido pelo governo. Sim. Tantos por cento do PIB, é de 1% do PIB. Então, aquele setor tinha 3 milhões de receita para gastar na manutenção daqueles meios. Eles tinham levantado uma demanda de 6 milhões. Ou seja, quando eu vendo com 65%, quer dizer que eu entrei no orçamento do cara. Sim. Ele pôde fazer a manutenção e pôde deixar aqueles meios e resolveu o problema. Acabou. Exato. Resolveu o problema. Então foram ali 70 equipamentos que foram corrigidos, foram colocados de novo no front para a defesa do país, né? Então, essa foi a intenção de mudar um pouco de nicho, entendeu? O offshore, que nem o Felipe falou, o onshore, né, gente? Offshore são as plataformas, onshore são todos aqueles que estão no solo, né? Que estão no continente.
são setores que agora com esse novo governo estão muito mais ativos do que estavam antes no passado, né? Então, eu sei que é muito importante combater a corrupção e tudo mais, só que o efeito cascata que essa correção gerou foi... nos estaleiros, em 2010, 2013, você tinha 86 mil funcionários de carteira assinada, isso é mapeado. Para 2015, 2016, você tem 16 mil funcionários. Ou seja, você tem um setor totalmente esvaziado, né? 80% a 90% dos funcionários foram mandados embora. São demissões isso. Férias, 13º, multa de FGTS. O cara não economizou nada em ter que mandar 80% a 90% das pessoas embora. Ele gastou. O quê? O que aconteceu? A Petrobras parou de comprar um monte de embarcações por conta do petrolão, entendeu? Você teve um esvaziamento de um setor que hoje você tem uma frente parlamentar naval que busca reativar. Eu visitei estaleiros que tinham 6, 8 mil funcionários, hoje tem 60. Entendeu? Deus, e é um estaleiro que é o único na América Latina que você bota um petroleiro num deck que você esvazia a água para você pegar um ultrassom e ver se o fundo do casco do petroleiro, de tanto raspar na areia perto do porto, não está muito fino. Porque a chapa nem é tão grossa assim. Porque se for muito grosso, o navio afunda. Entendeu? Então o cara vem, aí ele vai lá, não, vai ter que trocar essa chapa, vai ter que trocar mais 2, 3 e vamos pintar tudo, entendeu? É um estaleiro fantástico, mas infelizmente sofreu esse efeito colateral de uma coisa que não é ruim, é uma coisa boa, mas a gente não pode virar as costas para o efeito colateral, né? O cara vai fazer um tratamento de câncer, ele vai ter um monte de coisa de efeito colateral. Sim, então a gente tem que olhar o problema como um todo, né? Todas as ações geram consequências, né? Não dá para matar a vaca para tirar o leite. Não tem como, né? Entendeu? Não tem como, né? Isso é inevitável. Por isso que, né, a gente espera, né, que essas pessoas que estão no governo, elas sejam conscientes, né, tenham sabedoria, discernimento para lidar com as tomadas de decisão. É o que o povo espera, é o que as pessoas precisam. Porque hoje em dia, eu costumo dizer que os empreendedores é que movimentam esse país. Sim. E é isso. Não tem como, não, entendeu? É o que movimenta, é o que traz emprego, é o que traz renda, não tem jeito. Então, é o que gira a economia. Né? E isso precisa ser valorizado de verdade, sabe? Precisa olhar para os empreendedores com um olhar de, poxa, essa aqui é uma necessidade que eles precisam, vamos ajudar, vamos fazer... Um incentivo. Que você incentiva e precisa ter incentivo. E, infelizmente, a área tributária no Brasil não é agradável para quem empreende. Muito pelo contrário, né? Então, assim, e isso não é questão de governo. Entende? Não vou nem entrar nesse mérito aqui, né? Nem o papel, obviamente. Mas não é questão. Entra um, sai outro, entra um, sai outro. No final das contas, a gente sempre vê que o empreendedor tá ali lutando diariamente com todos os desafios, meio que sozinho, no escuro mesmo. Principalmente para quem começa empreendendo. Não tem muito, né? A gente não tem um processo da educação, a gente não tem uma disciplina, né? Ensinando os alunos ali como que podem empreender. É muito difícil você ver, são talvez pouquíssimos colégios que têm essa visão, né? De entregar isso já um pouco do caminho, ensinar um pouco do caminho, né? Então o empreendedor vai aprendendo meio que na raça. Né? No dia a dia batendo cabeça nos tombos, nos tropeços, nas pedras, entendeu? E vai reinventando e vai fazendo, e se ajuda aqui, e pede ajuda ali, e o negócio vai indo desse jeito. Então, é claro que a gente espera, né? A gente espera que realmente, em algum momento, essas coisas mudem e melhorem para todos, né? Um bom empreendedor nunca deixa de ser um bom líder, né? E o lugar do líder, né? É um lugar muito solitário, porque ele, às vezes, recebe uma pressão externa, não pode transparecer aquilo para a equipe dele, mas mesmo assim tem que cobrar. Tem que ter um emocional, uma segurança emocional, um equilíbrio, né? Esse cara, normalmente, tem que ser o mais frio e engolir os sapos, né? Eu vejo isso não só dentro da Dinar, como eu vejo em outras empresas. Às vezes, os desafios que aparecem para a gente são os mais difíceis, né? Pessoais ou profissionais, com questões particulares de saúde às vezes, mas ali a gente não pode dar porta para dentro, a gente tem que entrar com aquele sorriso na cara, empurrar para frente, vamos lá, resolver o problema, leão por dia ou 2, entendeu? Às e vezes, na Dinar, né? Eu acho que a maior dificuldade de empreender no setor, nas empresas que pensam em estar nesse setor de conexões, mangueiras hidráulicas ou soluções hidráulicas, é todo aquele investimento que a gente tem que fazer com o nosso estoque, porque a imediatilidade do produto faz toda a diferença. Às vezes o cara deixa de comprar num concorrente e vem para a Dinar, porque a Dinar tem todos os itens.
Que coisa. Então, aí é um setor extremamente diversificado. Você tem normas europeias, normas americanas e normas japonesas. Aqui no Brasil, normalmente são essas 3 normas. Então, você tem a peça da norma americana. Aí tem que ter uma igualzinha com a rosquinha, um pouquinho diferente da europeia. Igualzinho, um negocinho diferente da japonesa. Porque o cara importou uma máquina do Japão, importou uma máquina dos Estados Unidos, importou uma máquina da Europa, e aí? Como Tem é que reposição faz? de peça, o cara tá lá, tá com a máquina parada, precisa injetar alguma coisa, precisa colher alguma coisa. Não existe uma norma, existe até a norma brasileira, que é da BNT, quem traduziu foi a Adinar. A Adinar, dentro da BIMAC, o meu avô fez grande trabalho na Câmara de Hidráulica e Pneumática, que é uma câmara setorial normativa. Num desses trabalhos que a gente fez foi traduzir essas normas para o português. Então eu comprava a norma na Europa, pagava lá em euro suíço, trazia ela para cá, traduzia e mandava para a BNT. Tá. Eu amo a BNT, mas eu tive que comprar todas as normas que eu traduzi. Tive que pagar. Eu trabalhei para traduzir e depois fui lá e comprei todas as normas para ter a versão em inglês. Ninguém vê isso, né? E a versão em português. A Dinar fez a tradução da parte de hidráulica e a Festo, que é uma outra empresa referente, fez a pneumática. A gente dividiu em 2 grupos de trabalho. Mas foi Duas frentes, muito legal. Foi um colega de trabalho, o Plínio, e mais o Sr. Fischer, que falava alemão, falava inglês e tudo mais. Mas o Plínio fez um trabalho fantástico. Que legal isso. Falando, e do jeito que você conversa, João, você tem acho que um convívio social muito grande, né? Até a gente ali nos bastidores estava conversando com a sua esposa ali, a Thaís, né? Que tá lá acompanhando também. Aqui na recepção, né? Pra quem não entende muito bem, a gente tem toda uma estrutura aqui, tá, gente? Enfim, e ela comentou que você é um cara super sociável, super comercial, que tem muitos contatos e, enfim, se infiltra em qualquer ambiente e conversa com todo mundo, tem muitos contatos, enfim. Thaís... Como que você se desenvolveu também nessa parte, assim? A Thaís, ela... Nós já estamos juntos há 12 anos, né? Nós temos uma empresa na área de prestação de serviço, que atende supermercados, né? Na gestão e administração de estacionamentos. E vou dizer que com isso me fez me relacionar mais com todas as pessoas, né? Com as que eu trabalhava lá, com as que eu trabalhava na indústria. E ali eu fui andando para dentro das associações, né? Mas isso também é um pouco de como eu sou, mas é indiscutível todo aquele apoio que ela me deu para poder ser eu mesmo, né? Quando eu tive a ausência do meu tio, há 4 anos atrás, as primeiras palavras que eu ouvi dela e da minha tia Analice, que ficaram minha mãe e minha tia, né? Meu tio, eles eram em 3. Foi para ser eu mesmo, né? Elas falavam assim, o Fernando é o Fernando, ele tem o jeito dele, é insubstituível, meu tio é insubstituível. Pessoas são insubstituíveis, cargos são substituíveis, pessoas são insubstituíveis. Mas eu tinha que ter o meu jeito. E a Dinar ia ter o jeito do João, a Dinar ia ter o jeito da Cláudia. Ela ia começar a transparecer aquilo que nós éramos, né? Porque o meu tio, ele cuidava de vendas externas, então ele não deixava de ser essa âncora de negócios, né? Então, hoje, ainda mais hoje, isso tudo mudou do mês passado para esse, entendeu? Eu estou em vendas também, não estou só em compras nem na gestão, estou em vendas. O Felipe me ajudou muito no mês passado, a gente visitou os clientes, o Felipe sabia de cor quem era o comprador, quanto comprava, quem que atendia interno, quem que atendia externo, por que aconteceu, por que diminuiu, por que aumentou. Então, que nem você falou, ter um time faz toda a diferença. Um time preocupado, né? Me faz poder ser mais expansivo, né? Me faz poder ser mais comercial, ser mais, não politizado, mas sociável, né? Sociável, acho que essa é a palavra certa, assim, porque nada como, querendo ou não, né? Ainda mais a Dinar que começou, né, com seu avô e tem toda essa pegada familiar, não dá pra perder, né, o DNA, entende? E querendo ou não, quando isso passa de geração a geração, existe um risco disso se perder com o passar do tempo, entendeu? Porque cada pessoa é cada pessoa, né? Cada ser humano é um ser humano. Então, é muito desafiador, eu acredito, né? Pegar esse bastão com muito respeito, né? Com muita honra e dar sequência, com muita humildade, sustentar essa história, mas ao mesmo tempo
transformar essa história, né? Assim, ressignificar muitas coisas que às vezes era bom, mas hoje já não é bom mais, porque tem que mudar, as coisas precisam mudar, os tempos são outros, a geração que tá vindo aí é outra, mais tecnológica, mais antenada intelectualmente, né? Internet, inteligência artificial, então as coisas mudam mesmo, não tem jeito. Eu vou dividir com o Felipe, não sei se já tinha dividido com a Tainá, uma coisa que aconteceu comigo logo depois que meu tio faleceu. Na semana seguinte, um funcionário lá da Dinar me pegou no meio dos corredores, me botou na parede e falou o seguinte: isso aqui é um avião e vocês estão no comando. Não derruba esse avião. Um cara chegou e falou isso pra mim na lata, né? Então eu tava ali procurando ainda meu tio, né? Que meu tio foi um acidente náutico, a gente não achou. Então foi muito doído pro meu avô, foi muito doído pra família. Sentimentos, inclusive. Eu acho que assim, o velório é o ritual do vivo, não é do morto. O morto já fez a passagem dele ali, a gente tá ali pra ver, né? Morreu, é isso aí. Mas não consegui fazer isso, foi muito difícil, a gente ficou buscando o corpo do meu tio uns 40 dias, né? No mar. E o cara, assim, na semana seguinte, meu tio faleceu numa sexta, na quarta, quinta-feira, o cara me botou na parede. E não tô contando isso pra criticar, não. Tô contando que ele jogou essa responsa no colo e a gente falou. É tipo a o bomba, líder né? não pode. São não 40 pode funcionários, 40 arregar. famílias que dependem desse líder. É. Então, você tá numa situação difícil, tudo bem, a gente entende, mas essas famílias estão dependendo de você. Fora seus clientes, você tem os seus funcionários. Você não trabalha só por conta dos clientes, você também tem as Os famílias que colaboradores, né? Exatamente. Os funcionários que estão lá e que dependem de você. Então, você pode ter o seu momento difícil, mas você tem que entrar lá e fazer o seu papel. A última coisa que eu tenho que fazer é transparecer. Eu tava no sindicato, numa negociação sindical, mês passado, e o cara falando que eu tinha que abrir um monte de problema meu. Eu falei, meu querido, eu não tenho que abrir. O cara que tá lá trabalhando, a última coisa que ele tem que ter é problema meu. Ele já tem os problemas dele, já tá com algum parente Os BOs doente. dele pra resolver, eu né? vou chegar com um problema, eu vou fazer esse cara trabalhar o mais tranquilo possível. Esse é meu papel, entendeu? Então foi quando eu tive essa pressão ali, eu entendi que o negócio assim, engole o choro e é aquilo que eu falei, bola pra frente. Não importa que você chutou pro lado errado, vai pra frente. Depois você arruma. E bola pra frente. Entendeu? E vocês, assim, acreditam muito... isso até é uma pergunta mesmo que eu quero fazer para entender o pensamento de vocês como empreendedores, né? Assim, vocês acreditam que dá para mexer em time que tá ganhando? Tem que mexer em time que tá ganhando? Em que sentido? Porque com essas mudanças todas que a gente vem passando, né? Você tem uma opinião, Felipe? Sabe assim? Queria ouvir a opinião de vocês. Cara, mexer em time que tá ganhando... Até que ponto isso é legal, assim? Porque a gente ouve muito isso, né? Não se mexe em time que tá ganhando e tal, mas a gente tá vendo que o cenário tá mudando bastante. Né? Bom, dá pra mexer sim, dá pra pegar algumas pessoas chaves e movimentar ela para alguns setores, né? Para melhorar, para fazer com que avance mais. Se tá ganhando, vamos tentar avançar mais. Tá tomando conta aí 30% do campo, vamos tomar 80%. Dá para mexer para ganhar mais. Que você acha? Acho que já, vamos dizer assim, já mexemos, né? Já deu uma mudadinha na chave. Vocês chegaram a fazer isso? Já deu uma mudada na chave um mês atrás com o João Eduardo, que saiu um pouco da parte de compras e já deu um passo para vendas, para o comercial. Então já tá um passo à frente. Sempre dá. Legal, sair da zona de conforto, né? Exato, você não pode ter medo. É uma coisa muito importante, não ter medo de crescer. A gente fica ali no que tá no comodismo, porque a gente fala, tá dando certo, não vamos mexer, tá dando certo. Só que às vezes dá medo, óbvio que dá. De novo, são 40 famílias, são clientes, tudo é um risco. Só que você precisa, dentro do limite que você sabe, né? Você vai dando um passinho de cada vez, mas você vai abrindo, você vai expandindo. Então eu acho que dá sim pra mexer em time que tá ganhando. Dá pra você crescer, você precisa mexer no time que tá ganhando. Você precisa fazer justamente o que o Felipe falou. Você precisa, às vezes, mudar o player de lugar. Você precisa, talvez, aumentar um pouco. Diminuir aqui, colocar ali. Você precisa ajustar. Então, dá. Pra você crescer, você precisa mexer. Eu perguntei isso porque, assim, aqui no Brasil, a gente sabe que existem muitas empresas que começam nesse modo familiar, né? Começou com o avô, depois veio, né, o filho, depois veio o neto. E, geralmente, é assim que funciona. Só que, quanto menor a empresa, né? Às vezes, dependendo do segmento que ela atua, existe uma resistência, né? Principalmente desse conflito de gerações. Às vezes o avô ainda está no comando da empresa e tem um zelo, uma dificuldade de soltar, né? De entregar o controle, de deixar o negócio fluir, ou de trazer uma pessoa de fora,
né? Porque tem muito disso. Às vezes os filhos não querem dar sequência no negócio da família, porque não porque eles não querem, é porque eles têm outros sonhos. Acontece muito disso, entendeu? Então, como vocês conseguiram, né, dar sequência no negócio da família, por isso que eu resolvi perguntar. É uma questão de sucessão bem feita, né? Eu acho que, por exemplo, a Dinar começou com pneumática. Aí, passado 10 anos, foi lá e falou, não, vamos sair da pneumática, vamos para hidráulica. Poxa, isso foi uma sacada. Foi uma sacada. Uma virada de chave, né? Na vida você tem que ter duas coisas. Tem que ter virtude e fortuna, né? Virtude é a capacidade de fazer algo, né? Sou capaz de vender mangueiras hidráulicas. A fortuna é a sorte histórica, né? Qual foi a virtude da Dinar? A Dinar fez contratos com empresas sólidas naquela ocasião, que era a Bell, uma empresa alemã fantástica. A Dinar vendia mangueira da Semperit e da Gates, outras... Duas empresas. Primeira linha. Então, a gente fez o quê? A gente teve a virtude de escolher bem os nossos fornecedores ou os nossos parceiros, né? E qual foi a nossa fortuna? Foi por volta de 94, quando a gente teve uma abertura das fronteiras, né? O Brasil começou a importar muito em 94, e quem vendia pneumática, se não fosse uma empresa líder de mercado, estava ferrado, porque entrou muita coisa chinesa. E qual a diferença da pneumática e da hidráulica? A pneumática, ela trabalha com baixa pressão, então comprar uma peça de plástico do fornecedor A ou do fornecedor B não muda muito. Agora, na hidráulica, você comprar uma mangueira ruim, minha filha, aquele negócio estoura, pode matar entendeu? Já ouvimos casos de mangueiras, às vezes, com microfuro, que é um furinho muito pequeno, imperceptível, às vezes, a olho nu, o cara passar do lado da máquina, cortar ele no meio. E o cara morrer. Entendeu? Então, isso tem mais valor agregado, porque a periculosidade do negócio é muito maior, entendeu? Então, a Dinar teve essa migração, a gente teve a virtude e a fortuna, e desde 94, se eu não me engano, a gente está só com hidráulica, pouquíssima coisa pneumática, só aqueles clientes muito antigos, e sempre daquela empresa da Norgling, né, que a gente vende. E é isso. O preço é esse, quer... Não quer, a gente sabe que tem no mercado, não tem problema nenhum. Eu vou vender aquilo que eu sou bom. Eu acho isso fantástico, assim, quando a empresa consegue criar esse corpo e não tá muito mais preocupada. Porque, claro, que a gente sabe que também, poxa, os empreendedores têm boleto para pagar, né? Tem conta para pagar. Tem 40 famílias aí que dependem de vocês. Então, a gente sabe que não vamos romantizar o empreendedorismo, né? Não é só propósito, servir. Claro que isso eu acho que o que motiva e eu quero abordar esse assunto com vocês daqui a pouquinho. Mas a gente sabe que tem essa parte de custo. E é muito, muito bom quando a empresa está bem posicionada no mercado e que não se preocupa mais se um cliente vai querer negociar, se está muito caro. Não, olha, a gente tem esse preço por causa dessa qualidade e disso que a gente entrega. E a gente sabe que vale o que a gente está pedindo. E os clientes que compram, né, Felipe? Sim. Já sabem que... É isso, né? Exato. Quando você entende o seu mercado, você consegue agir dessa forma. Exatamente. Não é nenhuma questão, não quer. Na verdade, assim, eu sei quanto custa, eu sei quanto que vendem. Conheço os meus concorrentes também. Quando você entende, né, o mercado, às vezes você... até mesmo ali com a empresa da Thaís, várias vezes a gente perdeu alguns orçamentos e eu brincava, calma, que é do homem, o bicho não come. Calma que vai chegar. E aí o cara às vezes botava um preço que a gente fazia, os nossos custos, falava, nossa, tá abaixo do custo. Como é que faz? Eu falei, meu filho, se ele fez, então ele faz. Deixa ele fazer o tempo dele, dava 2, 3 anos, você reabria o orçamento de novo pra gente, tinha lá e tinha a possibilidade de poder pegar o pedido, né? Então, esse autoconhecimento, você se conhecer o mercado, só a experiência vai dar, não tem muito por onde fugir. Não tem academia que vai te ensinar isso. Você vai ter que estar no mercado e ver para onde o mercado vai, porque ele é vivo, né? Exatamente. Ele vai para vários lugares. Então, a Dinar, outro grande gap que a Dinar fez foi a parte de tubos dobrados. A gente comercializava tubos de barra de 6 metros, que é o padrão de mercado, tubo trefilado sem costura, né, que é uma qualidade melhor. A gente começou a vender esses tubos dobrados, começou com uma maquininha, um ex-funcionário nosso, o senhor Adão, ele fez uma maquininha de dobrar tubo, cabia no porta-mala do Fiat Uno dele, era demais, eu brincava que podia levar para qualquer fazenda que ele dobrava qualquer tubo lá. Impressionante. Não tem algumas concorrências no mercado, não dá mais para patentear. Mas, brincadeiras à parte, era
uma máquina manual que a gente conseguia fazer a dobra dos tubos, né? Hoje a gente já usa muito as manuais, que às vezes são dobras muito complexas, né? Mas temos também uma automática. Então, a gente está tentando crescer dentro do nosso próprio setor. Tá certo. Eu não estou querendo pegar um negócio muito diferente. Então, por exemplo, o João decidiu, ano passado, vender correias. Então fui lá na porta da Gates, falei, tem correias que eu posso vender? Tem correias que você pode vender. Agora a gente quer ir para outro setor, quer ir para bomba. Quantas vezes eu sentei a bunda numa bomba para medir uma mangueira? Pô, vende a bomba, vende a mangueira, vende a conexão, vende tudo, entendeu? Então a gente está tentando virar um integrador, né? Ter a gente todas quer as integrar soluções. os sistemas, não só a condução de fluidos, a gente quer integrar o sistema. Isso é uma nova cara que a gente está tentando desenhar e que vai ficar nesse plano dos próximos 40, que eu espero que não demore 40 anos para chegar lá. Não vai demorar tudo isso, não. Muito pelo contrário. Ano que vem já esteja já consolidado. Com certeza. A gente tem aqui um cafezinho. Oba. Aproveitar aqui esse bate-papo que tá fluindo maravilhosamente bem. Tô amando conhecer um pouco mais aí da trajetória de vocês. Ó, Tainá, um cafezinho aqui pra você também. Obrigada. E agora eu vou aproveitar esse momento, enquanto vocês saboream o nosso café maravilhoso, pra falar do apoio que a gente tem aqui da Print, gente, que são referência nacional. Eles têm soluções gráficas personalizadas para você, empreendedor. Então, se você precisa de cartões de visita, embalagens, adesivos, rótulos, canecas ou qualquer material promocional, a Print é especialista em entregar qualidade, agilidade e ótimos preços também no mercado, tá? Tudo com tecnologia de ponta e um atendimento pensado para quem vive esse dia a dia dos negócios, essa correria, né, do dia a dia. Então, é muito simples. É só você acessar print.com.br, que está aparecendo aqui na sua tela, e descubra como você, empreendedor, pode levar a identidade visual da sua empresa para outro nível, tá? Então, Print, muito obrigada por apoiar também o Mundo Empresarial e o podcast Mundo Empresarial. Obrigada pela parceria. Tamo junto. Enfim, já que você começou, né, João, a falar de futuro, quais são os planos que vocês têm para esses próximos 40 anos, que eu acredito que não vai demandar 40 anos, não. Vai começar antes isso, né? Pelo comprometimento que vocês demonstram ter. Não tenho dúvidas, de verdade. Eu que nem eu disse, eu quero muito diversificar dentro do próprio setor de hidráulica. Não acho que é uma hora de olhar para outras inovações que não aquelas que a gente já conhece dentro do nosso setor. Acho que esse know-how a gente tem que aproveitar. E virar um grande integrador. Eu acho que a Dinar tem que buscar parceiros que possam somar na parte de bombas, na parte de correias e outras soluções, mas sempre no tema da hidráulica. Hidráulica, quando a gente fala, é sempre a condução de óleos e fluidos, né? A gente tem um outro parceiro também que tem mangueiras de PVC, que são muito usadas na pulverização. Então, isso é fantástico, né? Poder se diversificar, eu acho que de uma forma orgânica, é mais fácil do que uma quebra de paradigma, entendeu? Então, mesmo estando 40 anos no setor, a Dinar sempre olhou muito para dentro e sempre fortaleceu muito os nossos funcionários e a sociedade. Agora, a gente quer não abandonar essa questão, mas a gente quer olhar para onde a gente pode para fora. Então, a empresa tem que se reinvestir. A empresa tem que botar o dinheiro dentro dela, fortalecer o caixa para olhar esses novos negócios, que são coisas que a gente já está, né? Eu quero muito visitar um cliente e falar, eu tenho essa bomba, eu posso te ajudar com essa mangueira solução industrial, entendeu? Com essa correia, entendeu? Tudo dentro das questões, né? Infelizmente, a Gates não pode me dar toda a linha de correias dela, que tem um papão ali que pegou o melhor filé. Não tem importância. A Dinar sempre ganhou comendo pelas beiradas, não vai ser agora que a gente não vai ganhar, entendeu? Então, a gente vai fazer com o melhor que a gente tiver, entendeu? Muito interessante. E você, Tainá, o que você imagina para os próximos anos, assim, dentro do seu auxílio, dentro da sua função aí na empresa? Eu participo hoje muito mais de dentro da empresa do que fora. Hoje o João e o Felipe fazem muito mais essa parte externa. Mas dentro da Dinar, o que eu tô vendo principalmente desde que o João e a Cláudia acabaram assumindo, infelizmente, pela perda do Fernando, eles acabaram tomando uma frente maior ali da empresa. E desde que eles assumiram esse papel, eu tô vendo justamente o que o João falou, a Dinar se reinventando.
e esse movimento acontecendo lá dentro. Então, nós temos um plano de 40 anos, mas hoje eu já vejo em 3, 4 anos, uma mudança, nesse tempo que eu tô na Dinar, uma mudança do que eu via a Dinar, que para mim já era surpreendente, se tornar outra empresa. Maior, né? Exato. Não, hoje parece que não de tamanho, mas já, sabe, Sim. se desenvolvendo muito. Eu vejo 2 líderes que estão muito empenhados. Aquela história de não mexer em time que tá ganhando. Eu vejo eles mexendo e fazendo ganhar ainda mais. A Cláudia e o João participando muito da operação e muito da vida com o cliente, da relação com o cliente. E participando de cada setor. Então, estão fazendo ali a engrenagem girar. E eu só vejo isso indo para frente. Então, eu acho que 40 anos, nós temos muito ainda para crescer. Essa mudança está acontecendo e acredito que nós vamos conseguir desenvolver cada vez mais produtos e dentro desse planejamento que a gente está seguindo, nós vamos conseguir bater essa meta, de dobrar a meta. Dobrar a meta. Dobrar a meta. E você, Felipe, assim, nessa parte comercial, nesse tete-a-tete aí que você tem com os clientes, principalmente, né, presencialmente, como que você vê o crescimento aí da Dinar para os próximos anos? Qual que é a sua visão? Bom, a visão tá bem positiva, né? Como o João aí vem vindo com a mãe dele, com a Cláudia, no time de vendas interno, investindo em maquinário, né? Isso foi bem bacana, uma prensa nova, investimos num torno CNC também. Além de importar as peças, a gente faz alguns projetos especiais para alguns clientes, onde a gente acaba fazendo essa peça internamente. Então, com maquinário novo, investimos numa máquina de solda. Então, isso daí faz com que a empresa cresça perante ao cliente, falar para o cliente, me põe um pedido que eu tenho condições de te atender. A gente pegou um pedido aí recentemente, aí, né, um volume muito grande de tubo, desafiador, e graças a Deus a gente conseguiu cumprir. Mas cumprimos por quê? Porque a gente tem estoque, teve ferramenta, material para fazer isso daí acontecer. Trabalhamos hora extra para Ia falar isso. monte. Uma boa equipe que se empenhou todos os dias preocupada para atender o prazo. Uma semana Nossa os caras fizeram hora extra, sábado, 2 sábados. Eu tenho muito que agradecer o time, porque... Até me emocionei. Eu tenho muito que agradecer o time aqui, porque a impressão que gerou no cliente foi muito positiva. E esse é o trabalho de equipe, né? Que a gente preza, né? Não é sempre que isso acontece, é muito esporádico. Eu brinco no horário ali, tá todo mundo num ponto bonitinho, não é sempre que acontece, mas se desdobrar naquele momento é fundamental. Eu lembro de quando a gente atendia a manutenção do tatuzão da linha rosa lá em São Paulo. O cara vinha com mangueira, às vezes, ou com conexão, no domingo, pra gente resolver, porque um tatuzão parado é um custo altíssimo, né? Então, eu lembro de eu ir lá, abrir a empresa, ter que ficar caçando peça no estoque, que não era uma coisa que eu tinha tanta aproximação, familiaridade, hoje eu tenho até um pouquinho mais, mas ter que ir lá abrir e procurar peça, não pode separar errado. Não tinha ninguém para conferir aquele domingo. E aí entregar pro cara lá, e o cara lá do metrô esperando, e o tatuzão tá parado. Porque a hidráulica, por que ela é importante? Ela é transversal na indústria. Ela tá desde todas as pontas. Isso aqui foi injetado. Foi uma máquina com hidráulica que fez isso, entendeu? Não tem para onde fugir. Então, vazou alguma coisa, que nem cortar uma veia do seu braço. Cai a pressão da máquina, a máquina... A hidráulica é como se fosse o nosso corpo, né? Nosso coração é uma bomba. Exato. O sangue é o óleo. E os rins são os filtros. Entendeu? É isso. Seguro, estourou uma veia do jeito que falou, para a máquina, para o corpo. Aí se vem questão de meio ambiente, vazou o óleo na plantação. A regra é tirar, 5 metros de profundidade, provar que não contaminou o solo, escambar, tem que fazer estudo do solo, não pode estourar, não pode. É uma economia, eu acho que economizar na hidráulica é uma economia equivocada. Né? Equivocada, né? Que eu falei, 3 a 5% do valor da máquina e faz a máquina funcionar. É impressionante, Investe. né? Investimento. Realmente. E isso é uma coisa que vocês têm resistência também, assim, de muitos empreendedores, ou dos clientes de vocês, ou não? Porque tem, querendo ou não, a mentalidade ainda de muitos empreendedores do Brasil ainda tem muito desse lance do custo-benefício, né? É nicho. Se o nicho tiver já saturado de fornecedores, o preço vai ser o principal tomador de decisão. Entendeu? Se o nicho não tiver saturado,
aí outras coisas começam a pesar na vale mais balança. a pena. Então, se o setor é muito É uma mudança contaminado... de mentalidade, né? Eu entendo isso, assim. Não procurar por preço e procurar por qualidade. Mas é a mentalidade de quem? Do dono? Do comprador? Entendeu? Às vezes o dono bota um objetivo ali pro comprador. Exato, às vezes o cara chega pra ela que trabalha em compra e fala assim, ó, você tem que baixar 10% de custo até dezembro. Depende muito da demanda do seu O cliente. que ele vai sacrificar para chegar nos 10? Entendeu? Então, esses planos de metas que os empresários colocam tem que ser uma muito coisa... bem estudados, é né? muito mais com o número. Muito mais com o número. Entendeu? Pode Entendi. mudar, às vezes, a percepção do setor com a sua imagem. Né? Pode afetar a sua imagem. É verdade. E falando em imagem, qual que é o propósito, assim, João? O que você considera como... ou quais principais valores hoje a Dinar tem? E qual que é o propósito de vocês no dia a dia mesmo? Assim, o que motiva vocês a vestirem... Sabe, levantar cedo e trabalhar, seja no domingo, se for necessário, enfim. A gente é treinado para falar isso, né? Então, a ISO 9001, ela dá, né, missão, visão e valores, né? Então, por exemplo, os valores da Dinar são vender produtos de qualidade com o melhor prazo possível, com o melhor atendimento possível, né? Esse é o nosso tripé. Entendeu? É a tríade, né? Esse é o nosso tripé. Acho que às vezes as pessoas podem mudar um ou outro elemento, mas a Dinar trabalha com esses. E resumidamente é isso mesmo que a gente busca. É isso. Entendeu? Então, às vezes a gente corrige nossos fornecedores, às vezes são fornecedores que são até concorrentes. Porque recebemos peças, às vezes, de qualidades inferiores ou tá até dentro da norma. Mas o cara prefere de um determinado... A norma tem 2 opções e o cara prefere a opção A não a opção B. Então você tem que brigar pro cara comprar, pro seu concorrente comprar A. Ele tem que ter no estoque A às vezes, entendeu? A gente acaba ensinando um concorrente. Eu aprendo muito com eles também. Não tô aqui dizendo que eu sou o melhor, não, mas... às vezes troca, né? É uma troca. Tem vários tipos de concorrentes. Eu tenho concorrentes que são extremamente próximos de mim, que olham para mim, é uma satisfação. A gente participa da AgriShow, que é uma feira de agronegócios em Ribeirão Preto. É isso que eu ia perguntar, se vocês participam de feiras e tudo mais. Sim, a gente participa só da AgriShow, infelizmente, porque esse investimento em feiras é um investimento bem alavancado, entendeu? São valores bem expressivos, principalmente do jeito que a gente faz. Eu perguntei porque você trouxe esse chapéu aqui, né? E você chegou a comentar justamente que é a coisa mais linda, gente. Olha isso aqui. Não sabemos se esse chapéu vai embora, né? Não sabemos, não sabemos. Difícil vai ser com quem vai ficar. Brincadeira. Mas João, é verdade, por gentileza. A Dinar faz uma feira. olha lá. A gente faz uma feira. É para essa câmera aqui. A gente faz uma feira que é para o nosso cliente. Eu não vou para a feira para vender, porque eu não vendo uma porca na feira. Ano passado eu vendi para Parker, foi muito legal. O cara foi lá, falou assim, era um funcionário novo da Parker, parecia até um trote, né? Mandaram eu vir aqui na Dinar pegar tais peças. Eu não saí de cor todas as peças que tem no stand e falei, Felipe, atende esse senhor aqui, pelo amor de Deus, e vê se tem. A gente tinha das 5, tinha 4. Ou era 4, tinha 3, uma coisa assim. Foi assim. O cara saiu falou assim, eu nem acredito que eu achei essas peças aqui, né? Olha, saiu No feliz da universo, vida. sei lá, de 20 mil part numbers diferentes, o cara achou... Com vocês. 90% que ele queria lá exposto, né? Então, e a Dinar faz uma feira que é o quê? A gente devolve parte do dinheiro que a gente recebe dos clientes, a gente devolve na feira. Como que a gente devolve? Esse ano a gente ajudou também o agricultor, né? Com a mangueira. O cara levou, saiu com a mangueira de lá. O cara saiu com a mangueira. De graça. Chegou lá de graça. com uma dúvida. Será que ajuda? Deus, eu Falou, falei, filho, pra ele. leva isso daqui, testa lá na sua máquina, se der Depois certo, você você só dá compra um de mim. feedback. Entendeu? Gente, mas que a gente recebe os nossos clientes, a gente faz um modelo meio... Eu vou usar a palavra porque é meio cabaré, mas cabaré é do Leonardo. É cerveja e pinga. Né? Então, a gente consome lá 1.500 litros de chopp em 5 dias e 100 litros de cachaça. Né? Nessa brincadeira das cachaças, a Velho Barreiro já me patrocinou por 5 anos. Né? Porque eles têm uma garrafa que é 10 anos envelhecida, um negócio diferenciado, e eu falei pro comendador lá, Manuel Almeida, eu falei, Manuel, a sua cachaça, que é premium aqui, que nem todo mundo pode comprar, vai ser degustada no meu stand, do chão da fábrica até a diretoria. Não importa se a empresa é de pequeno porte ou de grande porte. Todo mundo vai sentar lá no nosso stand, porque é muito comum as empresas levarem ônibus dos funcionários para os eventos.
E a gente só fala para os caras revezarem nas mesas. Porque o stand é pequeno, a gente tem, sei lá, consegue o quê? 20, 30 pessoas sentadas no nosso stand. É acomodadas. bem reduzido, mas é uma rotatividade. E dá-lhe absurda. cachaça, dá-lhe chopp, entendeu? É diferenciado o jeito que a gente faz negócio na feira. Mas como eu não consigo, às vezes, no final do ano, levar uma caneta ou levar um boné para todo mundo, na feira eu consigo receber todo mundo que vai na feira, entendeu? Que legal. Então, a gente faz esse jeito que é um pouco, né, não ortodoxo, né? É um pouco diferenciado. Às vezes tem pessoas que são muito religiosas, não gostam desse jeito. Eu respeito, entendo plenamente. Mas a maioria delas não é desse jeito. A maioria delas aproveita essa oportunidade. Se aconchegam ali, Nossa, tem se gente aproximam. tem gente que não dá tempo nem de chegar no banheiro. Passa mal no meio do caminho, se aconchegam até demais. Já teve gente dormindo no stand. Mas a gente... Dormindo no stand? Já dormiram. Você jura? A faxineira acorda depois, o bombeiro, sei lá. Não acredito. Nesse nível? Porque aquele show são quantos dias? São 3, né? São 5. São 5 dias. É sempre na semana do dia 1º de maio. A AgriShow desse ano, por exemplo, a AgriShow é uma feira que é da ABIMAC, né? Ela movimentou 14,6 bilhões de reais em possíveis negócios. A gente fala possíveis negócios. mercado, né, gente? A gente fala em possíveis negócios porque o cara que vai comprar uma máquina, às vezes é financiado, ele não fecha lá porque está com análise de crédito. Sim. Exato. Então, se você só contar aquilo que vendeu na feira, não dá um número bom. Mas não deixa de chegar muito próximo disso, né? Então, são 14,6 bilhões de reais, foram quase 200 mil pessoas que frequentaram a feira. A última vez que eu perguntei para o gestor de marketing da ABIMAC, a gente chegou ao resultado que era a terceira maior feira de agronegócio do mundo, né? Perdia para uma feira na China e para os Estados Unidos, que às vezes trocavam de lugar entre primeiro e segundo. Mas é um ambiente onde o agricultor, às vezes, esse ano acho que não pôde, mas os outros anos podia, você fazia test drive de helicóptero para pulverização e test drive de avião. Tem pista de avião na feira. Você pode vir com o seu monomotor pousar lá, né? Eu vi que esse ano não podia. Não sei se a ANAC fez alguma coisa ou não, mas você tem testes de drones. O nível que essa feira chega é absurdo, né? O agro ali é muito forte. Realmente. É muito E não avançado, é incomum o agricultor vir com aquela... Sabe aquele carrinho de feira que a nossa avó usava? Eu uso hoje. E minha filha leva o menorzinho dela. Entendeu? Mas o agricultor leva cheio de dinheiro e vai lá e dá entrada na máquina em dinheiro, cara. Então, assim... tem que olhar para o agro e falar assim, tem que respeitar esse setor. Esse setor, ele movimenta. E ele está cada vez mais tecnológico. Eu ali na Câmara de Defesa e Segurança, sempre me aproximo de outros setores, por quê? Primeiro que uma coisa que um cliente nosso fala, que é a Jacto, né? Ninguém cresce sozinho, né? Com certeza. Então, por Ninguém exemplo... é uma ilha, né? Não. Os militares têm grandes avanços na parte de drone. Eu vejo o drone nas forças que... Hoje ficou muito mais comum falar disso com a guerra da Ucrânia, infelizmente, que você vê o drone soltando um morteiro ali ou uma granada. Mas você vê drones que conseguem ter viajar uma distância bem longa, não sei se eles fazem por quilômetro ou por hora, né? Com um míssil, né? Então é bem pesado. E aí ele tem uma autonomia carregado, municiado, e uma autonomia não municiado, né? Então, e aí, às vezes, você pega essa tecnologia, esse tipo de drone e bota um negócio para pulverizar. Entendeu? Esse exemplo foi o último ataque que a Ucrânia fez na Rússia, né? Sim. Que os drones viajaram por 3 quilômetros. Uma autonomia de 3 quilômetros para um drone é muita coisa. Muito avançada. Porque ele tem que ter essa comunicação, né? É que nem você mandar uma sonda no espaço. Exatamente. Tá bom, você mandou. E aí, quanto tempo demora para mandar aquela foto lá? Quantos mil anos? Não dá, entendeu? Tá bom, você recebe isso, vamos morrer, né? Explodiu o inteiro. Já tá morrendo, entendeu? Mas aqui, geomapeamento, por exemplo, de fazenda é muito bom. E são tecnologias que às vezes os setores podem se privilegiar de avanços que andam, né? E cada um com o seu caminho. Caminham juntos, mas enfim, né? Eles cada chegam um no com sua mesmo necessidade. lugar. Exato. Então, mapear as máquinas hoje, uma colhedeira, uma plantadeira, tem as que são autônomas, né? Grandes nomes desse setor vão ser a John Deere e a GCO. Eles têm tecnologia que eles já fazem o mapeamento da fazenda, já fazem, isso aqui vai ser mecanizado, isso aqui vai ser manual. Entendeu? E toca a máquina sozinha.
Entendeu? O cara, às vezes, tá no joystick ou tá na fazenda fazendo outras coisas e a máquina tá lá trabalhando. Esse é o futuro. Esse é o futuro. É o futuro. Você pode não gostar, você pode achar errado, pode achar certo, mas uma coisa você não vai poder dizer que não é o futuro. Isso é o futuro. E o que é engraçado é que a gente falando de agronegócio, que é um setor que realmente vem crescendo muito, é que tem desde um negócio familiar, que é o seu João, que tem né, a plantaçãozinha dele ali, que atende a cidadezinha que ele mora e tudo mais, e tem desde um empreendedor do agronegócio escala, né? Em larga escala, que tem, sei lá quantos, né, Alquiles aí, sei lá, um negócio absurdo, entendeu? Eu viajei com o Felipe mês passado, a gente viajou no interior de São Paulo e depois foi fronteira de São Paulo com Minas, né? Você muda o cenário. Só que a gente tá num cenário, né? Tem o Rio Grande ali, né? Na hora que você passou, já era. Não, a gente via as plantações de cana, né? Cana. Que eu brincava e falava assim, olha, pula, cana. Aí dava meia hora, isso aí, cana. Cana. Aí, sei lá, parecia uma laranja. Era Citrosuco. Fazenda da Citrosuco. Parecia uma laranja. É isso mesmo. Mas aí você vai pra perto de Minas, você já começa a ver morro, começa a ver pedra, não sei o que. Gado, aí café. Aí o cara tem café, cana, mas é tudo pequeno, né? Café, cana, soja, galinha, tudo plantado ali pra vender naquela cidade. E eu fiquei encantado. Falei, nossa, cara, eu tô aqui 2 dias viajando esse negócio, nessa planície, que é aqui o interior de São Paulo. Agora cheguei aqui perto de Minas, que coisa mais linda. Eu ficava bobo, assim, eu falei, caraca. E aí ele me botou dentro de uma plantação de café, comi café no pé, docinho, não sei o quê. Gravei pra minha filha, colhemos limão do cara. Abacate. Ele não vai me convidar mais pra ir na fazenda dele. Deu muito prejuízo. Eu ganhei esse abacate. A Tainá tá comendo abacate até hoje. Abacate até hoje, eu tive que congelar. Você jura? Porque era muito abacate. Que eu não delícia. Fala pra você que a gente pegou demais, Felipe. Isso, mas é mineiro, né? Ele pegou pra ele metade da safra do cara. A árvore já tava caindo ele no não rio, a vai ter gente nem o que vender esse pegando ano. o contrapeso da árvore. Sem contar o Tava café torta, maravilhoso torrado, né? O café foi bom. O café do Turati. Esse pode falar. Ai, que legal. Só faz pra exportação. Você só compra, assim, ou você ou os árabes tomaram, porque não tem mais. Ele não vende no mercado local, só tem um cliente dele que exporta, é fenomenal. Não é café preto, você vai tomar um café amarelinho, marronzinho. É outra coisa, né? É outra experiência. É uma experiência diferenciada, né? Não, e o cara, ele é um engenheiro, ele tem as máquinas que ele faz as manutenções, ele faz as colheitas, testa as máquinas, faz tudo na fazenda dele. Aí ele falou, João, isso aqui é mecanizado, isso aqui a máquina não entra, é manual. Sim. Ele tava com uma máquina lá que ele tinha feito uma manutenção, transformou a máquina num... normalmente o café, você, quando faz manual, você bota ele numa esteira, aí você puxa e colhe. E vai muito galho, folha. Ele pegou uma máquina que estava há 20 anos parada de uma empresa, que era para fazer outra coisa, mudou a máquina. Isso é incrível, né? Isso é mentalidade. Isso é ser gênio. O cara mudou a máquina, ele limpa tudo que está na esteira. Então joga o café para um lado, folha e gaveta para o outro. E aí os caras, assim, já é difícil colher café, né? Porque manual sim. É um trabalho difícil. Sabe, esses caras trabalham, entendeu? É que nem lá na empresa da Thaís. Os caras, às vezes, fazem recolhimento de carrinho. Vai recolher carrinho no estacionamento. Meu, você anda. O cara deixa de ser diabético. Isso é ótimo. O cara deixa de ser diabético. Nunca mais. Nunca mais, não. Emagreci muita gente. Mas é um trabalho. É um trabalho. Já emagreci muita gente. É diferente. Dá pra fazer já uma página de Instagram de vendendo dieta. É verdade. Vai catar carrinho. Deixa eu começar a catar carrinho, hein, João? Nas horas vagas. Em 30 dias. Vou começar a catar carrinho nas horas vagas. Eu viajei com a Thaís pra Goiás, aí eu tava lá, todos os estacionamentos eu recolho. Eu cheguei pra visitar o estacionamento, eu recolho porque eu quero saber qual é a dificuldade que aquele cara tá tendo, porque quando ele vai falar, ou eu vou valorizar aquilo, ou vou falar, isso aí é blefe. Então tem que estar lá. Então tem estacionamento que tinha rampa. Era um inferno subir o carrinho na rampa. Então a gente ia lá, chavecava o gerente, mostrava a experiência. É melhor cada cliente subir com o carrinho organicamente, é melhor para a roda do carrinho, é melhor para o carrinho, é melhor para a operação. E vamos deixar isso aqui mais agradável para todo mundo. Tem lógica que não dá para fazer isso, né? Eu tava lá em Goiás e de repente tinha um amigo do meu avô que parou o carro lá e falou, ué, João, você tá fazendo aqui? Então, deixa eu te contar. Que é um desses amigos que é concorrente. É um desses amigos que são concorrentes. Esses amigos concorrentes, sabe como que a gente faz? A gente se respeita tanto que é bem simples. Onde um amiguinho tá, a gente não entra.
Isso é respeito. Então, eu fui visitar uma empresa... né? Eu fui visitar uma empresa gigantesca de caminhão de lixo lá em Goiás e eu sabia que ele vendia. Falei, o cara me chamou para visitar. Queria saber se tem algum problema, como é que tá a sua relação com ele. Ele falou, João, minha relação já está diminuída, pode ir lá, não tem problema algum. Aí você vai de alma limpa, alma lavada, entendeu? Sim. Lá em Ribeirão, mesma coisa. O cara fala assim, João, onde eu vejo? É Dinar, eu não vendo. Tem mercado para todo mundo. É isso aí. Exato. Entendeu? Então é difícil encontrar essas pessoas e não deixa de ser um respeito, porque a gente sabe o trabalho que ele faz, o esforço que ele fez para conseguir aqueles produtos e a coisa é recíproca, entendeu? Com certeza. Agora, pra gente até amarrar tudo isso dentro desse bate-papo que a gente até fugiu um pouco, né, assim, do segmento. Minha mãe vai falar que eu não falei da Dinar. Não. A questão não é nem essa. Mas assim, uma coisa que deu pra perceber que vocês têm é esse lance da liderança, mas uma liderança que realmente passa segurança. Porque assim, em que ponto que eu quero chegar? Os colaboradores, na hora que vocês comentaram que precisaram trabalhar ali dobrado, ajudar, né, naquela necessidade do cliente que vocês precisaram e foram lá, enfim, vocês tiveram pessoas ali pra contar. Vocês só conseguem isso quando a liderança entende do que faz. Porque não é aquele negócio, né? Hoje a gente está vivendo um mundo, uma não vou dizer que geração, né? Mas a gente está vivendo um mercado que é assim, não dá para aceitar mais, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Entendeu? Se você se coloca no lugar e você sabe, né, a necessidade do seu colaborador, que nem o que você acabou de dar o exemplo do carrinho. Né? O cara que é o dono dessa empresa, teoricamente, ele não precisa fazer isso. Ele tem as pessoas que trabalham ali para ele na empresa que ele vai designar as funções e tudo mais, né? Só que uma pessoa, um líder que se coloca nesse lugar e fala, não, deixa eu ver se tá bom assim, deixa eu ver qual que é a necessidade do meu colaborador, deixa eu sentir se essa cadeira tá confortável para ele ficar 8 horas aqui digitando, entendeu? Você entende? Isso é uma segurança que você acaba passando, vocês, né, acabam passando para a equipe de vocês. E não tem como, né? Isso motiva muito. Então, parabéns por vocês manterem essa humanização, essa humanidade. Porque eu acho que é o que você falou, João. Ninguém faz nada sozinho. E hoje vocês precisam dessas 40 famílias que trabalham com vocês, de um time comercial comprometido, sabe? De pessoas que realmente estão ali visando a necessidade pessoal de cada um, mas sabendo que a empresa precisa crescer e gostando de fazer com que a empresa cresça. Sim. Não é? Isso é fundamental. Eu vou citar algumas pessoas ali que estão ali. O trabalho que o Danilo teve, o trabalho que o Orlando teve, o trabalho que o Zé teve na usinagem, que pegaram a missão, nem todos pegaram. Teve pessoas que não quiseram vir, né? Que fariam toda a diferença. Mas a gente não consegue nunca nada 100%, entendeu? Nós tivemos ali 80%, 90% de adesão das pessoas e elas não perguntavam, sabiam que a gente ia se resolver com a questão da janta, que a gente ia fazer uma coisa que não fosse excessiva, então ficaram 2, 3 horas a mais, no sábado ficaram 6 horas. Mas o comprometimento foi do time. A gente chegou e falou, o cara veio até aqui e pediu a gente para entregar tal dia, na segunda-feira. A gente ainda atrasou um dia, não conseguiu entregar na segunda, entregou na terça. Entendeu? Mas quando a gente chegou pro cliente, abriu, falou, não vou conseguir no dia, vou no outro, ele falou, não, tá tudo bem. Eu não sei se ele botou gordura nisso, não botou gordura, às vezes ele precisava na sexta, pediu para entregar na segunda. Ele falou, não, tá tranquilo. A comunicação comercial é fundamental, a transparência é tudo. Se a gente não conseguir ser transparente nos nossos erros, ser transparente na coisa boa é a coisa mais fácil do mundo, né? Pois é. Falar tudo que eu ganhei, tudo que eu fiz certo, acho que a pior propaganda que a gente pode falar é falar de nós mesmos, né? O professor Clóvis fala isso, né? A consagração, né? Ela é maior quanto mais longe do objeto, né? Então, inversamente à distância do objeto, né? Ele falou isso até em francês, que eu não me lembro. Eu fiz francês 2 anos, mas eu não me lembro. Os sistemas de consagração são tão eficazes quanto maior a distância do objeto consagrado. Olha! Lembrou. Nossa, eu não fiz aula com ele. Não fiz aula com ele. Mas o que isso quer dizer? Ele dá um exemplo. Sua mãe fala bem, minha mãe fala bem de mim, tem um valor. Agora, o cara lá da associação, lá de Santa Catarina, falar o trabalho que o João fez, o cara falou assim, não, esse cara não precisava falar e falou bem.
Entendeu? Então, Não tem vínculo, né? Então não tem por que falar bem, né? Então, e isso se reflete positivamente dentro da sua equipe, né? Quando o cara que não é próximo de você, porque ele às vezes está na fábrica, ele é um funcionário novo, mas ele consegue se dedicar ali, você fala, opa, tô gerando impacto aqui, né? As pessoas estão olhando para mim, eu tenho que olhar de volta. Não é só vir aqui, abrir a firma e fechar a firma. Entendeu? É ficar lá, é se revezar, porque às vezes cansa. A gente se reveza. A Tainá fecha de NAR, eu fecho de NAR, minha mãe fecha de NAR. Entendeu? Às vezes o Felipe fecha de NAR. Às vezes abre, às vezes abre muito. Então, esse comprometimento mostra a unidade, né? A unidade, entendeu? Eu abri durante 3 anos e agora não abro e nem fecho. Só de vez em quando, né? Tudo tem sua Mas fase, a confiança filho, eu acho que é sua fundamental. fase. E como que é assim, para vocês trabalhar em família? Existem desafios aí? Foi tranquilo? Como que vocês separam essa relação familiar do dia a dia profissional? Como que é para vocês? Porque tem empresas que dão certo, né? E tem pessoas que enfrentam muita dificuldade nesse contraponto, né? Enfim. Bom, acho que trabalhar em família é a coisa mais difícil que tem. Porque eu entendo, às vezes, a preocupação de uma pessoa que não é da família com a sua renda, né? Garantir a sua renda. Que o parente não tem essa preocupação latente que nenhum funcionário tem. Então, eu lembro uma vez quando eu fiz um erro muito grave dentro da Dinar, que eu assinei um contrato com página amarela. E eu não era dono, não era nada, eu era um funcionário. Meu avô me chamou na minha sala e falou, João, o negócio aqui é o seguinte, se você não fosse meu funcionário, eu teria te mandado embora, porque você não pode responder pela empresa. E você assinou um contrato, a gente vai ter que honrar esse contrato. Na verdade, vai ter que pagar uma multa para sair dele, porque eu não quero estar na página amarela. E eu fiquei pensando assim, caraca, quando ele descobri que tem mais 2 que eu assinei. Que eram 3 o total. Eu tinha acabado de entrar, fazem 15 anos. Né? Você tá de sacanagem, eu senti uma assim, dor até no meu estômago quando ele vê aqui. que tem mais 2 multas pra pagar, eu tô ferrado. Obrigada a Deus por ter nascido nessa família. E aí meu avô chegou e falou assim, como você é meu neto, a empresa é obrigada a pagar pelos seus erros. Se você estivesse em outro lugar, você que ia pagar pelo seu erro. Eu falei, tá, entendi. Obrigado. Obrigado, entendi. Porque foi eu paguei uns... Consegui, porque foi tudo mesmo ladrão que me ligou, né? Então eu consegui fazer um negócio, gastei uns 15 pau pra cancelar todos os contratos. Entendeu? E foi a minha pior experiência lá. Então, trabalhar com a família, você tem essa segurança do seu serviço, mas o que você não tem é uma cobrança igual. O parente... A Tainá, no caso aqui, e eu, como neto do meu avô, nós sempre somos cobrados mais do que nós devemos entregar. Não importa, é sempre mais. Porque a gente parte da premissa que a gente tem uma segurança que as outras pessoas não têm. Então, já que essas outras pessoas não têm, então entrega. Entendeu? Então, essa é a pior parte. Quem não sabe lidar com esse tipo de pressão, a cobrança é muito maior. A cobrança, e o que é ruim na empresa familiar é a forma que é cobrado. Porque aí ninguém tá nem aí para dando moral. Você chega pro seu filho, você chega pro seu neto e você descasca. Você não vai pensar nas normas trabalhistas. Não, você tá... Não pensa. Então, tomar um café, né, Laísa? Pois é. Vamos tomar um café. você que é Então é o herdeiro... seguinte, entra aqui, vamos conversar. Entra Não aqui, tem fecha isso. a porta. Não, te descasca na frente de todo mundo e dane-se. Entendeu? Eita. Então, assim, a segurança do serviço tem vários pontos O negativos. sorriso da Tainá só comprova que é Não verdade. mentira, que eu tô né, cara? falando, né? Não mentira. É que a gente... Eu ainda tento ser um pouco mais politizado, porque sua irmã me mata em casa. Se ela tá É que mal. se ele fizer a bola, a Thaís tá lá em casa esperando ele e ele vai tomar Ela outra é o bronca. advogado do diabo. Só que é que a gente, sendo família, fica uma coisa, você fica mais à vontade de falar o que te vem na cabeça. Você não vai fazer por mal, mas você vai falar abertamente o que vem e você pra chegar numa solução. Mas E deixa isso faltar dinheiro pra você ver onde isso vai parar. Nossa. Aí é a sua casa que entra como garantia, o seu carro. Exato. Porque Esse é o ponto. percalços Esse é o ponto. que ninguém exato. vê, todos né? passam dentro de casa, dentro da empresa, fora. Se você imagina que na sua casa você tem problema financeiro, você vai pra empresa e muda o número de zeros. É isso, porque vai ter igual também. Nenhuma empresa... E Nada isso de não braçado o tempo todo, né? E isso não é verdade. privilégio só do Brasil, isso é privilégio de qualquer lugar no mundo. No mundo é assim. Então, não tem para onde fugir, o negócio é bem simples. Aceita
Que dói menos. Bola pra frente. Aceita que dói menos. É mais ou menos isso, né? Bola pra frente. Então Mas é muito difícil a empresa familiar. Eu fiz uma pós-graduação na FIA lá da USP, que é a Fundação Instituto de Administração da USP. Fiz de gestão e administração de pequenas e médias empresas. Era um curso lecionado só para herdeiros ou sucessores. E foi muito bom porque a gente via algumas dores similares, parecidas, né? Mas se identificava, né? Mas o tom do negócio é esse. Se a gente romantizar, a gente pode até enganar as pessoas. Então é melhor dramatizar um pouco, que a pessoa tem uma experiência positiva, do que melhor romantizar. Não gerar expectativa, né? Eu acho que é um pouco não é fácil, é bem difícil. Sucessão familiar, então, é pior ainda. Se não for feita em vida, planejada, segura a bronca. Segura a bronca, porque é pior. Gente, eu amo essas entrevistas que a verdade é dita, entendeu? É sobre isso, né? Esse lance do romantizar, eu acho importante não fazer. Porque no dia a dia é que o bicho pega mesmo, eu né? não faço. Tá certo, deu pra perceber, né, Felipe? Deu pra perceber, mas olha, que legal, que bate-papo gostoso. Tem alguma coisa, João, Tainá, Felipe, que vocês gostariam de enfatizar em relação à Dinar, que a gente não abordou, em relação à empresa, há algo específico que vocês queiram enfatizar? Eu gostaria de enfatizar uma coisa, que a Dinar é uma empresa que vai ser muito além do que o tempo dos seus gestores e administradores. A Dinar, ela vai persistir, ela vai continuar existindo, não importa quem esteja na administração dela. Ela tem hoje uma visão de futuro, ela tem hoje uma visão de existência além do que nós que estamos aqui. Eu tive um almoço recente no mês passado, onde estava o Gilberto Kassab, e ele contando uma passagem que ele estava conversando com o Michel Temer de fazer um plano sobre... na verdade, é no tratamento do INSS, né? Poder reviver isso em 2000. Em 2000, ele estava sentado com o Michel Temer falando um plano de aposentadoria que eles estavam tentando passar se as pessoas que nascessem em 2000 se aposentassem só em 2086. Com 86 anos, né? Então a gente tá falando, né? 86 anos. E aí, eles conversando ali, entre eles, falaram assim, mas isso aqui vai ser além, a gente não vai estar vivo. A gente não vai estar vivo, mas o problema vai estar aí. Entendeu? Então, não que a Dinar seja o problema, a solução vai estar aí, mas a Dinar vai ser atemporal. A Dinar não vai independer da família Dimitruk. Ela vai continuar existindo e esse é o trabalho que eu venho trazendo, minha mãe vem me apoiando, mas é porque ela tem que ser atemporal. Se a gente pensar que a empresa morre com a gente... Sim. A gente já começou negativo, entendeu? Nenhuma empresa tem que morrer com dono. A engrenagem e muitas tem que morrem. Sozinha. Muitas morrem. É verdade. É uma pena, entendeu? Às vezes empresas boas morrem por sucessões mal feitas, mas aqui não, entendeu? Custe o que custar, a empresa vai perdurar, entendeu? Esse é o que eu gostaria de deixar para você, telespectador. Que fantástico. E você, Tainá? Você tem alguma observação, algo que você gostaria de enfatizar em relação à Dinar, ou até mesmo pela sua experiência? Sobre a Dinar, eu acho que o que eu gostaria de dizer é reforçar justamente o que o João falou. A Dinar, ela está se reinventando para continuar, se manter no mercado, a engrenagem girar independente de quem está no comando. E que eu acredito que isso vai acontecer. A Dinar, ela tem potencial, ela oferta algo que eu não vejo em outras empresas, elas até podem ofertar uma coisa personalizada, mas não como a Dinar, que vai e busca a solução para o cliente. Então, ela desenvolve, ela vê, antes do pós-vendas, isso que é o melhor para mim, antes do orçamento do cliente ligar e dizer o que ele precisa, só se ele dizer que está com um problema, a Dinar vai até lá e ela vê qual é o problema. Ela não precisa que passe para ela o problema, ela vai, descobre e resolve. E fazer com que isso, manter isso e trazer ainda uma gestão autossustentável para se manter, eu acho que a Dinar tem todo o potencial e acho que nós temos líderes dentro da empresa que conseguem fazer isso. Então, dentro disso, eu queria falar também, trazer sobre, além do João, a Cláudia, que da última vez nós até chegamos a mencionar, que ela não está aqui, não pode estar presente, mas é uma figura muito importante para a empresa.
Ela é uma mulher extremamente forte que tá desde o começo, antes de se tornar diretora. Ela era vendedora, ia de cliente em cliente, passou anos fazendo isso, Vendas né, João? externas. Pra poder ajudar a fazer a Dinar o que ela é hoje. E hoje, além de tudo, ela tá lá. Ela tá na expedição, ela tá na montagem, ela tá na usinagem, ela tá no recebimento, ela tá em compras, ela tá em vendas, ela tá no financeiro. Tá em compras. Ela tá em... Tá em compras. Em compras, Tá em compras, em compras. Tira uma pontinha, hein? Mas ela tá presente e não tá presente lá. Eu tô aqui, sou dona, tô aqui pra bater cartão, não. Ela abrindo e fechando a empresa, não. Ela tá lá pra fazer funcionar. Assim como o João, é que como ele tá aqui, ele pode demonstrar isso. Aqui ela não tá, eu quis trazer um pouco da imagem dessa mulher forte que ela é. Que lindo isso, gente. E que eu acredito na empresa. E que acho que esse plano de 40 anos vem muito bem. E forte, né? E forte, além do que a gente imagina. Com certeza. E você, Felipe? Na área que você atua especificamente, tem alguma observação que você gostaria de deixar? Assim, Bom, eu tenho gostaria muito de a enfatizar? agradecer a Dinar, né? Por esses 12 anos que eu tô aí junto com a família Dinar, né? Não tenho nem a Dinar como uma empresa, né? Vejo como uma família. O João me ajudou bastante. A Cláudia me ajudou bastante. O Fernando aí nos momentos mais difíceis da minha vida. Mas vejo um futuro muito grande, promissor para a Dinar. Cada vez a gente se unindo mais, aí eu com o João Eduardo estando visitando cliente, batendo na porta, cliente às vezes fala, pô, seu preço tá caro, aí nós chegando em compras, chego no João e falo, João, vamos Bebe tentar menos na mudar. feira pra me dar desconto de ouvir isso. Então a gente tem um futuro muito grande aí pela frente, tem uma carteira de cliente muito ótima e tem uma equipe muito boa, né, que faz toda essa gestão aí. Foi o que a Tainá falou da Cláudia, por ser diretora, tá presente em todos os segmentos. Os processos, né? Da Em empresa. Em compras. Em compras. Tá virando pessoal, mas não sou eu que tô falando. Eu seguro a bronca. A gente pega bastante em compras, não só a Cláudia, eu também, como em vendas, pego bastante em compras. Pô, tá caro, vamos pegar, vamos procurar. Lá, vamos chegar no máximo aí. É. Tá certo. Queridos, que bate-papo gostoso. Foi muito legal conhecer um pouco mais da trajetória de vocês, pessoalmente, conhecer a trajetória da Dinar. Agora é aquele momento que cada um vai poder deixar um recado para os clientes, para os colaboradores, para a família. Abra o coração, fique à vontade. É o momento que vocês vão olhar para a câmera, né? Cada um para a sua. Então, o João e a Tainá vão olhar para cá, o Felipe depois vai olhar para essa aqui. Enfim, e é o momento de vocês agora abrirem o coração de vocês e deixarem o recado que vocês quiserem deixar, inclusive um insight ou algum pensamento, ou uma motivação, uma frase motivacional, algo que motiva vocês assim, né, no dia a dia, como que vocês se sentem e o que faz com que vocês realmente se sintam parte disso tudo. Eu acho que é fundamental. Vamos começar então pelo Felipe, que tá aqui do meu lado. Pode olhar para lá. Bom, Até o respiro dele. Ai. Bom, primeiramente queria agradecer a Deus, né, por estar presente, poder participar de tudo que vem acontecendo. Agradecer meus pais, meus filhos, minha esposa, que sempre me apoiaram para estar aonde eu cheguei hoje. E agradecer bastante a Dinar, né? Sem a Dinar, não estaria aqui presente, podendo falar um pouco da empresa. É uma empresa que eu gosto bastante, é uma empresa que representa muito na minha vida, ter uma equipe, uns colaboradores maravilhosos, isso é muito importante. E fica um abraço para o João Eduardo, para a Cláudia e para a equipe Dinar. Com certeza, que legal, gente. Essa gratidão, talvez vocês não consigam notar, não sei, espero que vocês consigam sentir isso. Os telespectadores, né, os nossos internautas, enfim, que acompanham aqui, que estão acompanhando esse episódio, porque dá pra sentir uma energia, assim, de gratidão muito grande, algo que motiva e é amor. Não tem como não falar, né? Eu consigo sentir isso, assim, vindo de vocês, sabe? E isso é muito, muito especial. Agora, sua vez, Tainá. Pode olhar pra essa câmera aqui, que o momento assim... Obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Dinar também, porque a Dinar, ela me proporcionou, além de conhecimento, aprendi muito. Eu me tornei uma funcionária muito melhor. Eu aprendi a como vestir a camisa de uma empresa. Eu aprendi que eu preciso olhar para muito além do que eu faço, olhar para os outros setores.
Eu me desenvolvi muito. E se tem uma coisa que eu gostaria de dizer, seria para os funcionários da Dinar, que nós somos uma família. Às vezes num prazo curto, às vezes numa cobrança, num momento bom de comemoração também. Mas nós somos uma família, e cada setor, uma ilha não funciona sozinha, né? Ela não, que nem nós falamos antes, ela não aparece do nada. Nós não somos ilhas, nós temos que ser ligados, né? Então, os setores juntos fazem essa engrenagem girar. Vocês são, cada um é uma parte importante do funcionamento dessa empresa. E ela não existiria se não tivesse cada um de vocês fazendo o que faz hoje. Então, eu gostaria de agradecer, como uma motivação para todos nós continuarmos sempre olhando para frente e fazendo o nosso melhor em equipe. É isso aí, gente, tá vendo? Eu acho que esse olhar também, né, que vocês têm de valorizar cada colaborador e entender que é uma engrenagem, que todo mundo precisa de todo mundo, eu acho que é um grande segredo também para o negócio prosperar muito, né, João? Agora, Sim. É o seu momento. Nossa, Fique então, à vontade. Pensei várias coisas, né? Mas o que eu sou muito grato a Dinar é que ela ajudou a me construir como pessoa, ajudou a construir a minha família. E uma frase que eu disse alguns anos atrás num evento foi: viver uma vida que possa ser contada por muitos, né? Isso vale para mim, não só para mim, mas para todos que estão ali junto com a gente, né? No final, a gente sempre quer fazer a diferença. No final, a gente quer tocar a vida do outro, a gente quer fazer parte disso. E às vezes a gente faz parte disso quando a gente consegue fornecer meios para que uma empresa cresça, para que um colega cresça, para que uma pessoa ali do nosso lado cresça e se desenvolva, né? E o recado que eu gostaria de deixar aqui são duas coisas que meu tio fazia muito, né? Que é uhul! E o gigante! Que isso vem regando muito os nossos parabéns todo mês, né? Que a gente dá parabéns para os nossos gigantes. Meu tio chamava as pessoas de gigante. E eu não consegui deixar isso na reportagem, mas consegui deixar isso aqui. Faltou um. Faltou um? Que dia lindo! Que dia lindo! Da Azul! Essa é a minha deixa. Que legal. Nossa, é emocionante, inclusive. Viu, assim, emocionante mesmo saber que ele deixou, né, esse legado aí com vocês e que vocês honram tanto isso, né? Tanto, desde o seu avô, na verdade, Sim. né? E que a empresa, né, a Dinar, continue prosperando, continue crescendo, que aconteça muito mais coisas, outros novos projetos antes dos 40 anos, né? Que eu acredito que vocês trabalham muito para isso. E se tem propósito, se tem amor, se tem esse comprometimento, se tem verdade e essa transparência que vocês carregam, não tem como não dar certo, né? É natural, né? Então, parabéns pelo posicionamento de vocês no mercado, parabéns por toda a trajetória que vocês construíram até aqui e pelo legado que vocês hão de deixar, né, pelas próximas gerações aí, que foi o que você falou que é o grande objetivo de vocês. As portas da Global, né, do mundo empresarial estão mais do que abertas para vocês voltarem com novos projetos, com novidades. Então, vamos receber vocês sempre muito bem, tá? Vai ser um prazer recebê-los novamente. Sucesso sempre, tá? Esse é o nosso desejo aqui de coração. Obrigado, Maísa. Tá bom? Obrigado. E você que nos acompanhou aqui nesse episódio do podcast, acho que você percebeu que tem muita história realmente que vale a pena ser contada, né? Então, se você quer empreendedor, tem interesse também de contar a sua trajetória, entre em contato com a nossa produção, tá aparecendo aqui na tela para você. E a gente tem um encontro marcado aqui no nosso canal do YouTube, sempre às 8 e 8 da noite, no nosso podcast aqui do Mundo Empresarial, tá? A gente se encontra então no próximo. Até mais. Tchau.